Começando mais um Papinho Tech, esse podcast tão querido, amado pela bolha tech, e às vezes odiado também, mas faz parte do jogo, cara. O negócio é o seguinte, toda segunda-feira às 8 horas da manhã tem episódio inédito aqui, que a ideia desse podcast é a seguinte, é não ser o papinho de coach, aquele maluco lá que vai fazer o marketing, ele não sabe nada, mas ele sabe fazer o marketing. Não, aqui a gente vai trocar ideia raiz, cara. Trocar ideia, dois profissionais de TI, um ruim e um bom, que eu convido, e aí nós vamos bater papo. Essa é a proposta, beleza? Ó, você quer aprender? E aí assim, ó, vou fazer o meu marketing aqui porque eu sou canalha. Quer aprender lógica de programação e algoritmos em C? Porque não é em JavaScript, não é essas linguagens modinha, não, é C, raiz. Comigo, link tá aqui na descrição, compra lá que você vai gostar. O melhor curso de C do mundo, cara, -1, beleza? Ó, hoje eu tô com um cara aqui que é o seguinte, mano. Trouxe um raiz aqui, viu? Porque eu trago aqui um monte de profissionais e tal, desenvolvedores de linguagens modinha, mas hoje eu trouxe um raiz, mano. O maluco mexe com Rust, com Go. Ele é Platform Engineer, é tudo também. É um full stack absurdo. O cara, ele era animador e acabou virando programador pra gringa. Hoje eu falo com ele, Lucas Badico. E aí, mano? E aí? Bom ou não? Ah, tá ótimo, tá ótimo. É aquela coisa, eu comentei no off, eu tô vivendo vida de playboy atualmente, que eu começo a trampar depois do meio-dia, poderia dormir até às 11, não durmo, a gente pode falar sobre isso, poderia. Esses dias eu tava bem preguiçosinho, tava acordando depois das 10. Você não Mas acorda é 4 isso. horas da manhã, não, cara? Tomar banho frio, esses bagulho assim? Porque como é que você vai ter sucesso se não fizer isso? No passado até já Ué, acordei cedo, velho, mas hoje em dia eu tô acordando cedo porque eu tenho coisa pra fazer cedo, né? Tem umas 2, 3 semanas eu comecei a dar aula de Go intensivo para uma turminha. Eu tenho uns mentorados, né? E dentro desses mentorados tem pessoas que eu quero ver muito ter sucesso na vida, né? E aí eu tô vendo eles batalhar e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar aqui, apadrinhar esse pessoal e vou dar aula de Go intensivo, tipo aula, tipo, o cara ficar fera, full stack, não pegar talvez uma vaga de sênior, porque é difícil, né? Precisa de experiência pô, real, mas minimamente ele tá pronto para pegar aquela vaga de pleno, aquela vaga de júnior, ou aquela vaga dev full stack, que é o dev que saiba a linguagem do back, mas também mexer em algumas coisas do front, sabe? uhum. E aí eu falei, velho, é o seguinte, ó, vou fazer, só que é o seguinte, de manhãzinha cedo, 7 da manhã até as 9, porque aí não pega o pessoal que tem daily, né? Vão ser 2 vezes, talvez até mais por semana. E aí, velho, eu tô Entendi. acordando 6 da manhã, 3 dias da semana, cara. Então tá, tá É, da é, hora. é aquilo também, né? Você falou aí de mentoria e tal, mas mentoria tudo não é golpe, cara. Eu ouvi falar que todas as mentorias são golpe. Aí você tá aplicando golpe na galera também? Como é que é isso aí? Vamos colocar assim, né? Eu era mentor antes de cobrar a mentoria. Porque você falou, né? Eu vim da animação. Quando eu era artista, eu já ensinava. Né? Quando eu era artista, eu já ensinava. Eu sempre gostei de ensinar. E quando eu virei dev, eu entrei muito na pira. Sabe aquela pira que muita gente tem? Emocionado? Todo mundo pode aprender? Sabe Não essa ganhar muito parada? dinheiro e tal. É, Eu tava sim. ganhando dinheiro razoável e tal. E eu achava que todo mundo podia aprender. E aí eu comecei a ensinar a galera, né? Então, antes de eu cobrar, né? E eu ensinava, tipo ONG mesmo. Abria minha casa lá, na época era a casa dos meus pais. Abri a casa dos meus pais lá. Montei meio que umas salinhas. Arrumei os computadores Puta, para que a presencial raiz, galera... mano. Top. Presencial raiz, presencial raiz. Ah, É sério, é sério. Comecei a falar com a galera, quem queria e tal. Eu tinha acho que 2 a 3 anos de experiência nessa época. Era bem pouquinho, assim. Mas eu comecei a ensinar. cara, E... E aí eu comecei a ver a vida de algumas pessoas transformadas. Eu lembro que eu cheguei a ter 12 alunos nesse esquema. Tinha 2 salas legal. simultâneas no sábado. Isso era de sábado. Um dos meninos que eu ensinei virou professor da parte mais básica e eu comecei a dar aula mais avançada. E a gente se dividia e tal. Então tínhamos até 2 turminhas ali simultâneas. Aí depois de um tempo isso acabou, porque, né, saí da casa dos meus pais, deu uns BOzinhos, veio pandemia também no meio do processo, né, e coisa presencial Uhum. derrubou. Mas eu já mentorava ali. Tanto que esse rapaz que me ajudava e alguns outros hoje estão no mercado. Esse mesmo
Ele tá em Portugal hoje, esse que me ajudava. Então, sabe, eu já mentorava antes de ter qualquer página na internet, qualquer oferta de mentor, sabe? Já Mas mentorava. por que você fala que é mentor, cara? Não é professor? Que eu também, é Pode por que eu ser, tô perguntando. poderia Que a galera trocar por tem professor. vergonha de Poderia falar que é trocar. professor. Falar assim, não, se eu falar que eu sou Não, pode ser. professor, eu tô depreciando meu trabalho. Aí eu falo que eu sou Não, eu mentor. acho que Aí é poderia top. trocar. Eu poderia até trocar a minha headline. Nesse ponto você tem razão, aceita a crítica. Eu aceito a Porque, crítica, porra, sério. que o mentor faz? Eu imagino assim, ó, o mentor é como se fosse um guru, assim, ó. Aí você vai me perguntar, eu vou falar, olha Aham. só, Badico, você Não, não, deve ir não. pra tal lugar. Não, porra, você Eu, tá dando eu aula, é acho que. professor. Eu concordo com você nesse ponto. Mas aí tem um pontinho um pouquinho diferente do mentor do professor que eu acho, que aí eu posso defender o lado do mentor. Às vezes o mentor não é necessariamente um professor. Eu tive muitos bons mentores na minha carreira, não paguei por eles, mas eles não foram professores. Na minha mentoria, eu Uhum. não, tipo, tenho lá minha mentoria, 1 hora comigo, né, que é o que eu cobro. Eu não abro o VS Code, eu não abro, né, normalmente eu não abro o VS Code, eu não abro nada de programação, eu não estou ensinando, mas eu estou guiando a pessoa. Então tem um pouquinho essa diferença, né? Aí é o Então, professor eu acho. orientador. Toma. Tipo, sabe o orientador vocacional que Aham. deveria ter nas escolas, que tipo, no mundo ideal Sim. teria? Aquele cara é meio que um mentor, eu acho, na minha visão, sabe? Tipo, é Uhum. que marketing é uma desgraça. Marketing acabou com a importância de várias palavras, né? Coach. O principal é o É, coach, cara. Você não pode mais usar coach não. porque, pô, daqui a pouco vai ser mentor, velho. Os caras vão começar a falar que eles não são coach, eles são mentor. Aí vai mudar Sim. pra outra coisa. Não, vai Guru. zoar, vai zoar. Eu queria Vai ser zoar. guru, Não, cara. é. Já pensou? Você é guru? A ideia do guru é o seguinte: tudo que você fala é verdade. Isso. Pra É mim é, verdade não é? absoluta. É. Não. O guru é isso, né? Pronto. Tipo, Sou guru. Vou colocar no meu LinkedIn lá. Guru de tecnologia. você pode ainda fazer um boost. Hum. Guru. Já pensou? Guru. É um bom Ó. branding, né, cara? Olha aí, Oh. ó. É. Mas eu concordo. Algumas vezes eu atuo mais como professor e outras vezes poderia ser professor, sem dúvida, eu acho. Eu acho que poderia. Mas essa coisa de mentorar é também algo diferente, né? Porque o professor ele te ensina a te dar as habilidades, né? Mas algumas vezes o professor não consegue te dizer o que você vai fazer com aquela habilidade, né? Os bons acho que vão, né? Mas o que você vai fazer com aquela habilidade, né? Então tem isso. E aí eu fui desenvolvendo esses dois lados, né? E aí quando eu abri a minha empresa, depois que eu pandemia e tal, eu abri uma empresa. Eu continuei com essa coisa da ONG, né? Tanto que os valores da ONG, né? Aquilo que eu acreditava, que eu pregava, que eu exigia da galera, continuou na empresa. Então, eu continuei mentorando e tal, e tanto que hoje tem, sei lá, consigo dizer facilmente mais de 5 devs que hoje são feras, que começaram na minha empresa, sabe? E hoje, assim, qualquer pessoa que perguntar pra mim, cara, quem se indica pra tal coisa? Eu tenho um cara pra indicar que eu formei, entendeu? Pô, legal. Então, isso é o que dá orgulho, sabe? Por isso que eu falo mentor com orgulho, assim, tipo, Uhum. né? Então, é um dos pontos, assim. E, cara, você falou aí, vamos dar um passinho pra trás aí. Você mexeu com animação, mano. Mas o que que é? Você falou assim, eu sou um artista e tal, não sei o quê. Tipo, o que que é animação de quê, mano? Que você fala assim, eu sou animador, eu posso imaginar que você é uma pessoa que desenha, ou que um cara que faz animação de festa de criança. Eu não sei o que que é. Não, era Animação de quê? desenhista. Era animação tradicional. O futuro era talvez pegar animação 3D se eu continuasse na área, mas eu fui animador 2D. Eu gostava de desenhar, né? Eu sempre gostei da parte de arte. Eu era um moleque que na escola tava desenhando, sabe? É tanto que hoje eu ainda sou amigo de um dos meus professores, professor de matemática, e esse cara, que era meu amigo na época já, quase me reprovou porque eu só ficava desenhando na aula dele. Então ele quase fez eu repetir o terceiro ano. Amigo, hein? Amigo. Então, eu era o cara que desenhava e eu sempre quis dar certo como desenhista, sabe? Como artista. E aí, fiz faculdade de design gráfico, fiz. Na verdade, era digital, eu acho. Fiz um monte de coisa na área da animação, fiz a escola Méliès de desenho.
Aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de animação 2D mesmo, que teve em São Bernardo. Eu era de Diadema na Caramba. época, né? Hoje eu tô na Zona Oeste, mas eu era de Diadema, lá da Zona Sul. Uhum. Diadema da Zona Sul, assim, tipo, ABC mesmo. Então eu fiz esse curso de animação, fiz algumas animações, quase trabalhei em animações profissionais nessa época, mas aí a realidade bateu. Várias coisas na vida custa, sabe? Eu digo que sonhar custa, sabe? Sonhar custa pra caramba. E perseguir. Na verdade, assim, a frase certa é: sonhar não custa nada, perseguir sonhos custam e normalmente custam a nossa vida. Pra Uhum. perseguir esse sonho naquela época, eu não paguei o preço, sabe? Então acabou que não rolou. Então, mas eu sempre fui meio que empreendedor, então nessa época eu comecei uma loja de RPG com os amigos. A gente percebeu que tinha muita gente da nossa idade que adorava RPG, mas não tinha espaço pra jogar. E a gente falou, cara, e se a gente fizer uma lan house de RPG? Coloca as mesas pros caras jogar, Caraca. cobra aluguel do espaço, cobra comida, né? E dá o material pros caras jogar, dá os livros, dá os dados, não sei o que e tal. Aí a gente fez essa parada, porque a gente jogava e não tinha lugar pra jogar, então. E por causa dessa loja, eu tinha 2 sócios, eu comecei a passar numa psicóloga, porque eles passavam e falavam, não, cara, a vida fica muito melhor quando você tem terapia e tal, né? E eu tive uma crise lá, eu falei, quer saber, eu preciso, me dá aí o contato dela que eu Caramba. preciso. E foi essa psicóloga que me levou pra programação. Ué, Então, como assim, mano? Bom, porque primeiro, né, a gente, normalmente, quando a gente ouve falar isso, pô, cara, é importante você fazer terapia, não sei o quê, a gente fala, pô, mano, o maluco tá me chamando de doido, né, não sei o quê, eu sou normal e tal, a gente tem um pouco de preconceito. Primeiro você sim, já tem foi e muito. falou assim, não, vamos lá, vamos ver o que que é esse bagulho aí. E depois foi tão bom a ponto de dela mudar a sua cabeça ali, cara. Porra, que doideira, mas me conta Cara, mais isso aí. vamos lá. Ela olhou pra você e falou assim: Badico, você nasceu pra ser programador. Foi isso? Não, não foi, foi uma construção. É. Primeiro que a minha situação era muito frágil naquele momento. Eu quase não tinha dinheiro para pagar ela, sabe? Porque a Uhum. loja não dava muito dinheiro. Pra você ter ideia, é aquelas histórias tristes, sabe? Tipo, bem tristona, porque para eu ir pra a loja era a 2 km de onde eu fazia o curso de animação. Onde fazia o curso de animação era 8 km da minha casa, pra eu ir a Putz. pé. E muitas vezes eu fui a pé até a loja, sabe? Eu comecei a pegar condução e tal, né? Quando a loja começou a dar um certo dinheiro, e aí a gente pôde tirar dinheiro da loja para pagar o meu custo de locomoção, porque era mais do que justo, né? Uhum. Então era um dos custos da loja. Mas eu chegava aí a pé para a loja, fui a pé muitas vezes para o curso. E para o curso eu lembro que eu às vezes levava coisa com os desenhos grandão, sabe? Era puxado, era puxado. Então minha vida sempre foi assim. Quando eu falo que custa sonhar, custa perseguir seus sonhos, é porque tem que ter sacrifícios. Quando a gente está numa condição de vida melhor, o ponto é que a gente tem como bancar aquele sacrifício. Os nossos pais têm como bancar aquele sacrifício. Eu não tinha. Meu pai, não, por não ter, por às vezes não concordar, não bancava Uhum. aquilo para mim, sabe? Então eu tinha que ir lá e fazer, né? Dá os pulos, né? E exato. Então não tinha esse suporte, não tinha essa rede de suporte. Quando eu entrei na loja, esses 2 sócios, né, eles eram meus amigos, um deles fazia o curso de animação comigo, a gente jogava RPG junto. Os dois passavam nessa psicóloga. E os dois, eles não tinham grandes problemas com ansiedade, né, enfim, mas o outro era meio malucão mesmo, sempre tomou remédio. Mas os dois concordavam com uma coisa. E eu já tinha flertado com essa ideia. A terapia não é só para quando você tá mal. A terapia é para discutir sua vida. Porque, por exemplo, se você tiver aquele brother, se você tiver alguém que mais sabe, que você confie, você pode conversar toda semana dos seus problemas, provavelmente a terapia não é necessária na tua vida. Mas na nossa Uhum. vida a gente não tem um brother assim que tá disponível a todo momento para falar, sabe? Sim. Tipo, eu A gente tem tenho um meu pouco de brother que eu consigo vergonha também, né, falar. mano? De contar uns negócios meio profundos, assim. Sei lá. Não é tão simples assim, mesmo pra amigo, Não né? é. Não é. Eu tenho um brother que eu consigo falar de praticamente tudo, assim. Só não
da parte mais íntima mesmo. Mas eu tenho um brother assim. Mas nem sempre ele tá disponível, sabe? E teve momentos em que eu, depois disso, depois de um tempo eu saí da terapia, voltei agora quando eu fechei a empresa. Antes de ter terapia, tinha várias semanas, vários momentos assim da vida que eu chegava, velho, eu preciso falar contigo que a minha cabeça tá explodindo, eu vou ter um treco aqui se eu não falar com alguém, se eu não botar pra fora, sabe? Então, Uhum. tipo, se você tiver essa rede de apoio, talvez a terapia seja dispensável. Mas aí entra a outra vantagem da terapia, que foi o que aconteceu comigo. Porque um amigo não teria conseguido identificar o que ela identificou. O que foi? Conforme a gente foi desenvolvendo, ela percebeu que a minha relação com a arte tinha um problema muito grande. Me dava muita ansiedade. Por quê? Porque arte é subjetiva. E toda vez que Uhum. você faz uma parada artística, você espera, na minha cabeça, né, para mim, eu esperava um retorno, um elogio, eu esperava uma apreciação. Sim. Só que como é subjetiva, essa apreciação não vinha, podia não vir. Isso gerava uma ansiedade muito grande, entendeu? Eu tinha momentos que eu tava super empolgado com a arte, momentos que eu tava. E isso era muito maleável externamente, entendeu? É igual Fora de mim. criança, né, cara? Eu tenho uma Ah, filhinha pequena, ela vai lá, desenha, faz um desenho de merda lá, mas ela quer mostrar. Aí você fala, pô, que legal e tal. Tipo, é um incentivo, né? A gente tem meio que essa necessidade natural, né, tem, de tem. receber aprovação. Faz sentido. E aí, a gente percebeu que, pô, a arte tem esse problema aí. Você não trata a arte como um trabalho, você trata a arte como parte de você. Então, aí veio outro golpe. Ela começou a fazer alguns testes. Ela não é muito de teste, ela é uma psicóloga muito mais de conversa. Eu não sei qual é a linha dela, eu nunca perguntei, mas ela é uma psicóloga muito mais da conversa. Tipo, passa 3, 4 sessões sem ela dar nenhuma paulada. Mas quando ela dá uma paulada certeira, sabe? Tipo. Sim. Aí, uma época, ela começou uns testes lá. Vamos fazer uns testes aqui. Aí ela fez um teste lá específico de lógica e eu gabaritei. Teste de lógica, assim, tipo, pra definir QI, sabe? Ela falou, Lucas, você Uhum. gabaritou isso aqui. Será que você não daria melhor com uma engenharia, com uma parte mais, né, mais determinística, algo Exatas, mais né? determinístico, mais de exata? Por que você não tenta programação? E aí ela já sabia, e aí vem meu background. Eu queria ser artista, mas eu tinha feito curso de eletricista de manutenção, que tem eletrônica analógica e digital, binária, matemática binária. Eu tinha feito curso de web design quando era moleque. Eu tinha feito faculdade de design digital, que teve um monte de coisa HTML e CSS. Para os meus negócios, eu tinha feito um monte de site, WordPress, não sei das quantas, mexido com HTML, com CSS, um pouquinho com PHP, que eu odeio, entendeu? Ela sabia que eu tinha tudo. Ela falou, Lucas, por que você não pega esse conhecimento que você usou para você, que você não deu valor, e torna em uma profissão? Entendeu? E foi isso, sabe? Foi ela que colocou. E aí foi legal porque isso aconteceu bem na época, eu não sei se você vai lembrar, você tava. Mas lembra quando o Kinect era a última modinha e tal, lá do Xbox? Lembra quando saiu o Just SDK do Kinect Dance. pro Windows? É. Lembra desse momento que saiu o SDK do Kinect pro Windows? Sim, sim. Esse meu sócio, um dos sócios, ele mexia com game. Ele ainda é game dev, ele tá até lançando um jogo agora e tal. Ele é mais na parte de modelagem, gameplay, essas coisas. E ele tava trabalhando num lugar que precisava integrar o Kinect ao modelo 3D que ele tinha feito, com Unity, né, e tal. E Uhum. nenhum dev queria fazer. Aí eu falei, Lucas, por que você não faz isso aí? Tá bom, né? Aí esse meu brother passou lá o desafio, ele ia pagar, tipo, acho que ele pagou uns 300 conto na época, foi bem pouquinho. Mas eu peguei o desafio. E aí, cara, foi coisa de hiperfoco. Pegar aquela parada, foi 1 ou 2 semanas, eu, sabe, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o que, debugando, debulhando a SDK do Kinect até que eu consegui fazer. E aquilo foi a minha fortaleza pelo início da minha carreira. Porque toda vez que eu duvidava de mim mesmo, tanto eu quanto a psicóloga falava, mas tu fez aquela parada que nenhum outro dev quis fazer. Porque esse meu brother sabia, conhecia outros devs. Tu fez Aham. aquela parada que nenhum outro dev quis fazer. Tu tem a qualidade, tu tem o que precisa. É só continuar persistindo. Então, vai, eu devo minha carreira a essa psicóloga.
Pô, que legal, mano. É porque essa talvez seja a maior diferença, assim, de você conversar com um profissional da área, né, mano? Igual você falou, é legal você trocar ideia com amigo e tal, mas, mano, o maluco não é psicólogo, entendeu? A Não, pessoa tem ali um é psicólogo em especialista naquilo identificar. ali e tal, né? É, Então, você pegar ali uma pessoa que consegue fazer esses links, né? E aí, pô, legal demais, cara. Você, de certa forma, continuou mexendo com um pouquinho do que você fazia antes ali, a parte de artística, né? Pô, mexer com games ali e tal. E aí, junto com outra área. Pô, da hora, mano. exato. Tipo, mas por que você não foi pro front, então, mano? Porque Eu front-end, fui. você sabe que é só pra desenhar botão, né? Você depois foi pra Rust? Eu Porra, fui, esse que é o ponto. Faz muito tempo isso. Isso não aconteceu há 2, 3 anos, aconteceu há mais de 10 anos atrás, né? Tanto entendi. que depois veio o Knit 2 e tal. E eu não fiquei no Game Dev, porque eu já sabia o que esperava no Game Dev, né? Parte de Game Dev é um inferno. Tipo, o pessoal trata pior que artista. É Sim. pior que o mercado de arte, né? Aí entra a segunda parte dessa história, que é o seguinte, eu fui pra web, era a coisa mais fácil, era o que eu sabia. Tem que Comecei a ganhar dinheiro, estudar. né, mano? Tem É, jeito, cara. exato. Exato. Onde tá o dinheiro? Não Vou onde adianta tá você o ficar, dinheiro. ai, é porque todo mundo quer fazer o joguinho, né? A gente tem sempre, eu quero fazer o joguinho, aí fica e fala, mano, esse bagulho dá dinheiro. Não, então que se dane o joguinho, mano, É, vai pra ganhar dinheiro, velho, não é? Vai. exato. E aí, eu comecei a estudar pra caramba, tipo, comecei a debugar o que eu já sabia, né? Ir atrás, sei o quê. E fiz alguns freelas, né? Tipo, a galera pergunta muito, eu tenho até vídeo sobre isso no canal. Ah, como é que eu pego experiência antes da experiência? Velho, como é que eu pego experiência se eu tô procurando a primeira oportunidade? Você não precisa de oportunidade para ganhar experiência. Eu fiz freela, eu comecei a fazer uma parte de coisa até para mim, peguei o que eu tinha feito para mim como portfólio, sabe? Então, tipo, a experiência tava lá, né? Só organizei e me apresentei melhor. Eu lembro que eu tinha um currículo nessa época no... Qual que era o nome? No Trampos.co, você usou essa plataforma? Não, Ele foi o não. meu LinkedIn antes do LinkedIn. Tanto tinha vagas quanto tinha meu perfil lá. Então tinha um perfil bem bonitinho lá e tal. E aí eu comecei a pegar freela, comecei, né, a fazer uma parte de coisa. E comecei atrás de trabalho mesmo, posições. E aí toda vez que levava um não, aprendia por que aquele não e tal. Eu lembro que foi muito da hora uma vez, eu fazia uma entrevista e eu entrei na empresa errada. Os caras quase me contrataram na empresa errada, velho. Que isso, mano? Tipo, tinha duas empresas com nome muito parecido na mesma região, na mesma rua. Então eu pesquisava, eu marquei a entrevista, pesquisava o nome da empresa, vinha a empresa errada. Eu entrava lá, aí o pessoal, tá, senta aí, tem entrevista, né? Aí quando chegava no responsável pelos devs, falou, pô, mas eu não marquei a entrevista, provavelmente é pra outra. Mas já que você tá aí, vamos fazer a entrevista? Caraca, Então velho, que foi loucura. muito doido, velho. Aí, primeira vaga mesmo que eu consegui foi um lugar que eu lembro até hoje, velho, que eu falei, não, é isso aqui que eu tenho que fazer. E foi na Educamos Online, ainda tá no meu LinkedIn lá. Algumas empresas eu tirei depois de um tempo, mas a Educamos ainda tá lá porque foi um marco. Era uma vaga com tempo determinado, era um projeto de 3 meses, 3 a 4 meses. Foi pelo Trampos também. E aí foi fazer a entrevista, era lá no Itaim, pertinho da Faria Lima ali, não sei o quê. Uhum. E aí eu fiz a entrevista, né, com o cara técnico, ele me aprovou, aí eu fui conversar com o dono da empresa. Eu tinha pedido, eu lembro disso, eu tinha pedido R$ 2.000 nessa época, era tempo determinado, né? Então ia dar uns R$ 6.000. Aí ele virou pra mim, não, tá bom, mas eu vou te dar 2.500. Eu, cadê a câmera? Isso aqui é pegadinha, ninguém oferece mais do que você pede, sabe? Sim. Ninguém oferece mais do que você pede. Aí ele, não, não, é que aqui a região pra comer é caro e tal, então se você te der 2.000, você provavelmente vai ter muito menos no final do mês, então, e eu posso pagar os 2.500, então tá tranquilo. Eu falei, velho, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida. É isso E aqui isso que pra eu poder quero, ser velho. front. Isso era front. Isso, na verdade, eu não acho que eu era dev de verdade nessa época. Por quê? Eu ainda tava começando, eu tava tateando, né? Eu não sabia o que eu não sabia. Eu passei porque eu sabia jQuery. Eu já tinha feito outros trabalhos com animaçãozinha e tal. Eu passei porque eu sabia jQuery. Caras que jQuery sabiam pra só galera JS. novinha, o jQuery é o React de hoje. Todo mundo tinha que saber É, jQuery. Tinha jeito, cara, né?
Até hoje. Se pá, até hoje É. tem bastante vaga ainda, mano. Tem. O que acontece? Nessa empresa, quando eu entrei, eu sabia o básico, sabe? Eu não sabia pra onde ir. Tanto que eu acho que tinha gente muito melhor que eu sabia JS e não sabia jQuery, ou dizia que não sabia jQuery, e não passou. Uhum. Eu passei porque eu sabia jQuery. E, basicamente, eles pegavam livros físicos de inglês e convertiam para tablet. A versão tablet, tipo, da cultura inglesa, CNA, não sei o quê. E Uhum. aí tinha as atividades no livro e tinha modelos de atividade. Tinha modelos de atividade, você tinha templates. E eu tinha que copiar esse template. Se fosse hoje, não ia precisar de ninguém ali. Qualquer IA conseguiria gerar esse código. Porque eu Uhum. estava só repetindo, reproduzindo. Eu não sentia que eu estava programando ou desenvolvendo algo, sabe? Mas também eu não sabia como programar, sendo bem sincero. Só que aí nessa empresa tinha a Linda.com. Lembra da Linda.com? Linda.com? É o atual LinkedIn Learning. É o LinkedIn Learning, só que com outro nome. A Microsoft comprou a Linda.com. É uma Entendi. lura da gringa, que na época tinha já, sabe? Tinha um monte de coisa, era muito forte programação. E aí eu comecei a estudar, porque eles tinham lá o login da Linda.com pra gente usar, pra se melhorar, né? Foi uma coisa que foi muito importante. E quando chegou perto do fim desse projeto, eu cheguei para esse meu chefe e falei: "Ô, vem cá, você não tem nada que eu possa fazer para continuar aqui? Porque ia acabar. Tinha um prazo. Ia acabar. Eu tava vendo que tava acabando. Só que eu gostei de trampar com eles. Eu gostei demais. O André Genesiani, que era o dono da empresa, um amor de pessoa e era um. Eu realmente sentia da hora, sabe? Eu falei, pô, Uhum. é um lugar legal de trabalhar. Eu quero continuar, pelo menos mais um ano aqui. Aí o André falou: eu não tenho ainda não. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Aí eu lembro que eu tava voltando pra casa, eu levava 2 horas pra voltar pra casa, velho. Eu sempre Morou morei muito longe. longe, cara. Muito longe do, Uhum. do trabalho. Até Levava porque duas São horas, Paulo eu é lembro. assim, né, mano? Não tem como, velho. São Paulo é caro pra cacete de morar perto dos Sim, lugares. Você mora longe sempre. E às vezes não é sim. longe, às vezes é demorado, né? Que também é um pouco É, diferente. Nossa senhora. tipo, se você for, tipo, de moto, de carro, é 20 minutos, mas tinha É. transporte público dá 2, 3 horas. Bem por aí. E eu lembro que eu tava voltando pra casa, tava no terminal esperando o ônibus, e o André me liga. Aí fala: Lucas, você sabe converter, extrair dado de PDF? Eu falei: André, pergunta de novo amanhã. Mas Ah, depende. é. Quanto você vai me pagar? Não, não, não. Não foi nem isso. A minha resposta foi: Tá. pergunta amanhã, porque Aham. amanhã eu vou saber, entendeu? Tipo, naquele momento eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer. Mas no dia seguinte eu ia saber. Noite passei Pesquisar e tal. hiperfoco e tal, e descobri como fazer. Inclusive, usei uma paradinha de Java, mano. Usei um pacotinho de Java, um jar lá, que você só precisava do jar, não precisava mais nada, nem JVM era só na execução, e consegui extrair os dados do PDF. Falei: agora eu sei. Aí ele me apresentou que ele tinha lá uma aplicação que foi feita para tablet, eu acho, foi para tablet, ele queria transformar para celular, e depois ia ter que extrair os dados de PDF para alimentar essa aplicação. Uhum. Aí eu virei programador. Aquele projeto eu virei programador. Era perto do final do ano isso foi novembro, dezembro. Eu lembro que eu levei o tablet da empresa para casa, o tablet, computador, e passei Natal e Ano Novo estudando, debulhando os cursos de JavaScript fundamental, manipulação de DOM, jQuery, que mais que eu vi? Um monte desses cursos assim, Uhum. para fazer o que era necessário ser feito. Aí, em março do ano seguinte, eu consegui entregar esse projeto, né, em etapas. Lá para maio do ano seguinte, 2 meses depois, eu entreguei a versão que extraía os dados de PDF. Então, tipo, aí eu virei programador, sabe? Tipo, de verdade. Que antes eu não sabia. Não sabia, eu Uhum. tava tateando, sabe? Então, eu acho que eu virei programador ali, entendeu? É, isso é muito louco, cara, porque às vezes, né, pô, eu dou aula pra galera e tal, você vê muita gente com muita preguiça, né? Então, assim, o programador ele tem que ter esse espírito, né, de falar assim, mano, eu não sei a parada,
Mas não é, eu não vou chegar e falar assim, eu não sei. Não, mano, deixa eu aprender essa bosta aqui, ué. Então eu vou ficar a noite É. inteira lá e tal, e descobrir, e pegar aqui um conhecimento, junto com o conhecimento que eu já tenho de outras coisas, juntar e pesquisar, Uhum. e sentar a bunda na cadeira e ficar horas ali tentando, Exato. até conseguir, né? Porque você tem aquilo, né? Pô, eu tentei uma vez, não deu certo, aí você já se frustra, pô, esse negócio não é pra mim, cara. Então não é. Então vai embora Não também. Então vai é. embora, não vai encher meu saco também e vai fazer outra coisa, cara. Porque você quer ser programador, não quer estudar, porra, não faz sentido, né? E aí Não legal faz, não faz. que juntou aí a parte lógica que você gostava, aí você teve um desafio, vamos dizer assim, de coisa que você não sabia e viu isso aí como uma oportunidade, cara. É assim que começa, não tem como, Sim. mano. Tem Não tem, segredo, não, né, não velho? tem. Não tem. É, um dos meus mentorados, né, um dos meus meninos lá, ele me fez realizar uma coisa. Tem muita gente que tem medo de apertar o Enter no terminal, sabe? Porque tem medo Sim. do que vai acontecer, se vai explodir alguma coisa, sei lá. E a verdade é que a gente tem que apertar o Enter, ver o erro que vai dar, corrigir o erro até não dar erro, entendeu? O Enter tem Uhum. que estar lá, sabe? Eu tenho que apertar o Enter até não estourar erro, entendeu? Então, eu acho que é isso. O pessoal tem muito medo da falha, né? Não pode ter esse medo da falha. Tipo, é normal, cara. O erro tá aí, a gente vai corrigir, né? A gente vai descobrir, enfim. E a nossa carreira é isso, né? É lidar com o desconhecido, né? E, Aí, mano, como é que. Porque eu quero saber isso aqui, porque eu não trouxe vamos ver. nenhum ainda que mexe com Rust, cara. Você Aham. foi parar por que, assim, você começou a se odiar? Fala assim, não, eu me odeio, eu vou mexer aqui com Rust e tal, não sei o quê. Bagulho raiz. Dinheiro, dinheiro. Sempre dinheiro, sempre ele. Mas Rust paga muito dinheiro assim, pra valer, mano? Como é que é? Paga, velho. Eu já vi vaga de Rust pagando mais de, acho que fácil $14 mil no mês. Puta Até vida. você vai querer vaga de Rust agora. Ai! Aí, ó. Eu já vi vaga de Rust pagando. Não tô ganhando Que isso. Não tô. isso, cara? Pro sequestrador de plantão, não tô. Tô aprendendo ainda. Eu Não ganho tô. 13. Aí, não ganho nem perto. Nem perto. Nem perto. Porra, mas vamos lá, velho. Ó, eu quero que você dê uma aula pra nós aqui disso aqui, beleza? Uhum. Então, você tá falando Manda. pro idiota. Eu não manjo nada de Rust. Aham. Eu tenho algumas dúvidas. Falar assim, mano, olha só. O que é o Rust? Primeiro, a linguagem de programação, mas ela mexe com o quê? É front, back? O que Sistema. é? Sistema. Essa que é a diferença que a galera às vezes não entende. A pessoa fala, Rust vai substituir Go, ou Rust versus Go. Eu sou Dev Go e agora Dev Rust. E não tem conflito. Por quê? Apesar do Rust fazer o que o Go faz, né, ele pode fazer APIs, que é o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando com APIs em Rust. Rust é uma linguagem de sistema. Qual que é a do linguagem de sistema? É uma linguagem que você pode vir lá e fazer um Word da vida, sabe? Você pode ir lá e fazer uma aplicação para Windows, aplicação para Linux, sabe? Você pode fazer a aplicação. E qual que é a diferença dele para o Go? Go tem um runtime, né? Go é compilado e tal, mas ele tem um runtime. Tem uma paradinha Uhum. lá que a linguagem coloca, né? Um garbage collector e tal. Rust não. Rust não tem runtime, não tem. Rust é memória pura, sabe? É igual C e C++, né? Tipo, é pra você fazer aplicação baixo nível, entendeu? Você fazer aplicação baixo nível. Então é uma linguagem de sistema, saca? Mas por que não faz em C, então? O Rust Ó, ele vem como uma alternativa que acrescenta mais alguma outra coisa ou essa o que muda? pergunta, eu acho ela muito safada, porque se a gente levar essa Eu pergunta sou na... safado. É, eu sei. Se a gente levar essa pergunta às últimas consequências, por que a gente não faz site em C? Poderia fazer site em C, certo? Eu sou a favor. Então, poderia, correto? Então, as linguagens são criadas pelo seu propósito e tal, não sei o quê. Então, não é porque você tem uma linguagem que faz aquilo que você, né, você tem objetivos. E aí a pergunta é, qual é o objetivo do Rust? Né? Eu acho que a pergunta correta é essa. Qual é o objetivo do Rust? Eu vou tentar responder nessa linha. O Rust, ele vem para corrigir um BO muito grande da codebase inteira do C e do C++, que é a insegurança de memória. Tipo, sabe...
sabe todas essas coisas de desbloquear via software, console, até hacks de coisa, Sim. todos eles é por alguma falha de memória. Uhum. Então é uma falha de memória que foi achado, que quando você faz alguma coisa específica, você dá overflow e você tem Ah, acesso a um ponto na memória. Aí você quer ver injeta um alguma coisa. exemplo idiota disso aí? Os caras que fazem code run, tá ligado? De jogo, eles arrumam essas brechas aí de memória pra poder pular. Às vezes pula de uma fase pra última Isso. fase do nada lá, porque tem uma brecha, pá, é essa onda Exato. aí também. A Codebase até hoje não é só, vamos assim, tem várias formas de você corrigir esse erro, né? Mas falha de memória é um dos principais erros de falha de segurança. Rust tenta corrigir isso. Teoricamente, um código Rust, puro Rust, não vai ter falha de memória. Assim, é fato. Código em puro Rust não vai ter falha de memória. Quer dizer que todo código em Rust não tem falha? Não. Não quer dizer, porque existe o unsafe Rust. Ele desliga as proteções, até porque você precisa usar dependências que não são seguras. Então não Uhum. quer dizer que todo código em Rust é seguro, mas teoricamente, se você fizer um código 100% em Rust, ele é seguro na questão de memória. E como é que ele faz isso? Ele faz isso garantindo que o dev não faça merda. Entendeu? Entendi. Ele tem uma regra lá, e ele garante em compile time que você não quebra a regra. Entendeu? É isso que o Rust faz, é essa a proposta do Rust. Agora, o que é o Rust? É uma linguagem que ela é feature rich, sabe? Ela tem muitos recursos, muito recurso. Eu entrei, tem o quê? 4 meses que eu comecei a codar em Rust de fato, assim, né? Eu tinha estudado lá atrás, mas bem por cima, e aí veio essa oportunidade e eu peguei. Cara, é um inferno, é muita coisa nova. É muita coisa nova e muita coisa que faz a mesma coisa, sabe? Você pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. É diferente de um Golang. Golang não tem essas pira. Golang, você tem uma Uhum. forma de fazer a coisa, você vai fazer a coisa daquela forma. E Rust não, é uma linguagem muito feature rich. Então, é um desafio. É um desafio. Todo dia eu aprendo uma parada nova lá. É Entendeu? parecida a sintaxe com C, assim, ou é muito diferente, mano? Não, é bem parecido, é bem parecida. Ela lembra até muitas vezes da parte ruim do JavaScript, sabe? Ela tem muita coisa que lembra as partes ruins que eu não gosto de JavaScript. Por quê, Sério, mano? tô falando O sério. que é um bagulho que é ruim? Vamos ver. Não é que é ruim, é que lembra. Por exemplo, a gente depende muito de métodos embutidos nas entidades que você não embutiu, ele veio. Ele tá ali, entendeu? Por Aham. exemplo, toda entidade você pode dar. Não quer dizer que vai funcionar, você pode apertar o ponto into, que é o quê? Você definiu um tipo, sei lá, você definiu um tipo string, e aí do lado da definição você está tentando atribuir um valor. Esse valor você pode digitar lá ponto .into, né? Into de tá dentro, né, em inglês. Uhum. E ele vai tentar buscar dentro dessa entidade o método into, que é para transformar na entidade que você espera. Até eu entender isso, velho, eu vi um monte de ponto into. Da onde tá vindo esse ponto into, filho da mãe? Eu não tô vendo esse método sendo definido aqui. Então ele depende muito dessas coisas, sabe? É, Então não faz import, é, né? Ele já tá lá, é só usar. entendeu? Tipo, essas Uhum. coisas assim, tipo, que não é na sua cara. Esse que é o ponto. O Go é tudo na nossa cara. Tem umas coisinhas, mas é muito profundo. É quando você tá muito avançado que tem umas coisas mais escondidas, mas Go é muito na cara. Rush não é na cara. Então eu acho isso muito assim da filosofia do JavaScript, sabe? Eu acho Entendi. muito parecido com o JavaScript, assim. Mas você falou que você tá criando uma API em Rust, cara. Tipo, mas por quê, assim? Qual que é a ideia? É você ter uma performance absurda? É confiabilidade? Tipo, por que não faz API em qualquer outra coisa? Tem que ser em Rust. Ó, eu acho que é uma filosofia da empresa de economia de recurso. Porque Hum, se você faz a sua codebase inteiramente Rust, você economiza porque seus containers, pod, vão tudo ser menores, sabe? Então eu acho que é uma filosofia nesse sentido. Tem um ponto também, eu conversei com o chefão lá de infra
da parte de DevOps, né? E ele foi voto contra, tipo, ele não queria que fosse Rust, ele queria que fosse Go. Então, mas ele é de infra, o cara de infra é Go e nunca vai ser, isso vai mudar. Mas pelo que eu ouvi do pessoal, eles tiveram muito problema com Go em alta escala. Que tem isso mesmo, né? Quando você fala de alta escala, você vai ter problemas com o Go. Go é ótimo, mas não é uma bala de prata também. E assim, a gente está falando de uma empresa e só de produtos que tocam o consumidor final são 500 milhões, eu acho. São Puta 500 merda. milhões de pessoas, usuários finais. É uma parada assim, é um negócio Então, absurdo. qualquer Entendeu? coisinha que você melhora ali é um puta ganho, né? De escala. Então. E Entendi. eles estão trabalhando muito com a parte de dados. Assim, essa parte de consumidor final é mineração de dados, basicamente, em que eles remuneram os clientes finais, né? Tem vantagem para quem está dando os dados para eles. E eles estão tirando dados para vender para advertising, né? Fazer várias coisas com a indústria de advertising. Então tem muita parte ali de IA, machine learning. Então, indo para Rust, eu imagino que eles estavam prevendo aquele papo que a gente ouviu, se ChatGPT fosse feito em Rust, estaria economizando 80% das infra, não sei o quê, sabe? Eles estão mirando nisso. Tá. Mas aí tem um custo, né? Tem o custo disso. Eles têm que contratar dev que não sabe Rust, que senão eles não conseguem montar equipe, que é o meu caso. Eu não sabia Rust antes de entrar lá. Eles me Tem que estar contrataram sem eu disposto a saber. aprender, né? Exato. Mas por outro lado também, né, pensando de forma estratégica, você pode falar assim, pô, cara, se eu já falei isso aqui outras vezes, se eu vou pro JavaScript, por exemplo, você vai concorrer com muita gente, mano, para poder conseguir uma vaga. Agora, você vai pro negócio, uma tecnologia que poucas pessoas vão atrás, você tem um pouco mais de facilidade de entrar. Só que para poder você Sim. entrar também nisso, você tem que ter um alto índice de sabedoria, de conhecimento e Sim. tal, né? Também não é tão O, simples. Mas é uma o, estratégia, né? O total, pessoal total. É aí totalmente foca só nas estratégico. modinhas. Quanto mais modinha tecnologia, mais difícil vai ser para você, mano, se destacar. Exato. O Bad Tux falou isso no episódio 100, né? Eu andei maratonando esses episódios pra vir aqui. O Bad Tux, ele falou isso. Você tem que estar no futuro, né? Você Uhum. tem que estar mirando no futuro. Tipo, não é você só saber o futuro. Não, você tem que saber também o que é atual pra, né? Pra você ter um fallback. Mas você tem que mirar no futuro, né? Na minha carreira, eu pensei nisso, porque lá no início, quando eu falei pra você que eu aprendi jQuery, ninguém falava de Angular ainda. Ninguém falava de React. React nem existia. Mas quando apareceu, Sim. eu falei, velho, eu vou apostar nisso. Então, o sonho que, por exemplo, Rocket City, que todas as escolas vendem, do Dev Frontend, não sei o quê, eu apostei antes de ser um produto, sabe? Uhum. E eu entrei no mercado. Quando? Não que eu vi que estava acontecendo, mas eu percebi que, cara, só front-end não é o legal. O legal é ir pro back. Sabe? Legal o back, onde a coisa acontece, onde é importante. Aí eu fui pra Node. Aí Node explodiu, entendeu? Aí quando deu 5 anos de carreira, eu vi que, cara, eu preciso, não posso ser um dev só de JavaScript. Eu tenho que ser um dev, tenho que ser um programador, que é o quê? É o cara que não é de uma linguagem só. Qual outra linguagem eu vou? Nessa época eu vi Python, vi Elixir, vi uma parte de coisa. Eu falei, cara, eu vou pra Go. Agora Go tá se popularizando, sabe? Go tá ficando muito popular, sabe? Sim. Tipo, a gente não tem ainda uma enxurrada de vaga júnior, mas tá começando a ter vaga júnior, sabe? É, o que mais tem é a Então, galera migrando, né? Então é alguém que já é experiente, que era de uma linguagem, mudando pra isso. Go, ele já entra como sênior já direto. O pleno, acontece muito, É. acontece muito. Então, você tem que olhar sempre o futuro. E agora, assim, se fosse opinião pessoal, eu não estaria em Rust, eu estaria em Zig, que é muito mais parecido com o Go, sabe? Ele é muito Zig, mais cara. parecido com o Go. Pô, pior que, cara, você falou aí, eu lembrei, se não me engano, se não me falha a memória aí, eu acho que no relatório do Stack Overflow do ano passado, o Zig ficou em primeiro lugar com a linguagem que mais paga bem no mundo, cara. Porque tem muito pouca pessoa que sabe. E aí quem E aí ganha também, mas também tem que saber pra caceta também É, programação, hein, é. mano? Tem. E aí é sistema mesmo, assim. Zig é Eu nunca vi sistema. vaga de Você vai pro Zig no Brasil, sistema. mano. Nunca Também vi. não vi. Assim, quem trampa provavelmente vai poder falar com você sobre Zig com bastante propriedade é o cara do Dev Desempenho, o Wayne. Por quê? Ele trampa com a parada Ah, que é sim. low level. Pô, ó, o E ele Fiasco ama gosta ele, de mano. Zig. Hã?
O Fiasco ama esse maluco aí, cara. Então, Que é o cara de baixo nível absurdo, ele velho. ele é muito da hora. Ele é de Curitiba, hein? Ele tá pertinho de você. Vou convidar Você tá em ele, Curitiba, não é? Curitiba, é. Então, ele é muito da hora. E ele é um dos caras que trabalha numa área que Zig faz muito sentido, sabe? Top. Então, o Zig, para exemplificar, é como se fosse um mashup entre Go, tem muita coisa parecida com Go, Python e Rust. Então, ele dá uma segurança também de memória, né? O Rust dá. Ele é de linguagem de sistema igual ao Rust. Ele é claro igual Python. Ele é muito claro. Uhum. Só que ele é simples como Go, entendeu? Porra, tipo, é uma pegada legal, cara. Pra você ter ideia, é uma coisa bem diferente. O alocador, você tem lá, você vai fazer uma parada que vai pro heap, né? O alocador você tem que importar explicitamente. Tem alocador da Standard Library, que é o default, mas você tem que importar. Você tem que explicitamente dizer, ó, eu quero usar esse alocador. Ou seja, você pode escrever seu alocador para WebAssembly, para, sei lá, Arduino, para qualquer coisa. Você pode escrever seu alocador, entendeu? Legal. É muito então, eu da hora. gosto disso no C, cara. Você vai colocar lá, fazer alocação dinâmica de memória, você usa lá o malloc, calloc e tal, não sei o que, você tem que importar o stdlib lá e tal, né? Então você tem as bibliotecas que você coloca lá para trabalhar com isso, não vem automático, né? E daí você cria lá a hora que você criar o seu executável, ele tá mínimo possível, né, cara? Então tem uma performance muito doida. E você que tá assistindo e escutando, isso é programação. Não é ficar fazendo algoritmo de ordenação em JavaScript. Viu? Não é você ficar criando lá. Vou criar aqui o meu componentezinho React. Presta atenção, cara. Então, assim, ó, porque você falou um negócio legal aí, viu, Badico? Tipo, o que eu acho que a galera tem que ser, e o espírito tem que ser esse, cara. Eu sou programador, eu não sou programador React. Quando o cara fala que ele é programador React, eu já fico irritado já. Você programa em framework? Não, animal. Você programa em JavaScript. Você usa React. Não é? Você programa na linguagem. Fico nervoso com essas coisas. Dá. Você quer um corte legal? O programador, só pra concluir, tipo, o programador é assim, cara, eu programo. Que linguagem que você precisa? Eu vou fazer esse bagulho, cara. Então a profissão é programador, não é programador React. Não é programador JavaScript, não é programador C#, é programador, pô. E não é engenheiro de software também, é programador. Pronto, agora terminei. Você me lembrou de uma parada. Quando eu fazia entrevista pra essa vaga, uma das perguntas lá do Kenny, que é o cara que ele te escolhe se você vai entrar no processo, né? Ele perguntou como que eu aprendi a linguagem, né? Aí eu falei pra ele, velho, eu leio a documentação, vejo o vídeo pra me empolgar e tal, mas como eu aprendo mesmo, é fazendo. É pegando um projeto e fazendo. Aí que eu vou aprender. Aí fazer falei, as famosas POCs. Falei, se eu entrar com vocês, bem sincero, eu já vi Rust, já, né, brinquei um pouco, mas eu não aprendi Rust, eu não fiz projeto com Rust. Os primeiros vão ser com vocês, sabe? Eu vou fazendo, vou apanhando e tal, não sei o quê. E foi uma coisa que ele gostou, porque é como um programador aprende, sabe? Ele constrói coisas. Querendo ou não, a palavra desenvolvedor é muito boa para definir a nossa carreira. Porque a gente desenvolve coisas, entendeu? A gente desenvolve coisas, a gente desenvolve soluções, né? A gente desenvolve algo, né? Então, essa que é a pegada. Pelo menos na minha cabeça, né? Mas você tava falando de React e tal. Uma pilha minha, deixar aqui registrar um papinho tech, então é totalmente fora das minhas redes, mas eu acho que isso vai voltar e eu vou poder dizer, eu falei no papinho tech tal e tal ano que isso ia acontecer. Uma profecia aqui do Badico, vamos ver. Lib de front-end vai acabar. Todas? Vai acabar tudo. Vai virar igual React, igual jQuery. jQuery ainda existe, certo? Tem gente que usa. Sim. Vai ficar igual. Vai perder relevância no mercado. Mas por quê, cara? Por que você acha isso? Eu voltei pra faculdade, né? Esse é um papo que a gente pode até ter também, explicar por que eu voltei. Voltei pra faculdade esse ano. E
primeiro semestre é front-end. Então tinha que fazer a aplicaçãozinha front-end. Tá até legal a aplicação. Que curso que você tá fazendo? Sistemas mesmo, que é o único EAD da PUC Minas. Sistemas de informação? É, Tá. sistemas. Fazendo 4 anos, terminar com 40, mas tá tranquilo. Então, voltei pra faculdade, tô fazendo lá o projetinho. E a galera que tá trampando lá comigo, fazendo um projeto, é um projeto em grupo, não manja dos Paranauê, tá começando agora. Eu falei, não vou pedir pros caras aprender React pra fazer comigo. Então, vamos fazer Vanilla. Então, tive de organizar o projeto, fazer a parada de uma forma que eles conseguiriam fazer tanto componentes, né, tanto visual, quanto alguns comportamentos em JS puro. E aí eu usei a IA e mais algumas coisinhas para componentizar aquilo. Então eu consegui componentizar uma aplicação front-end sem framework, só com JavaScript puro. Você tá ligado? E o que eu acho que vai acontecer? As facilidades que antes você tinha por meio do React, por meio do Vue e tudo mais, quem vai nos dar é a IA. Eu só consegui fazer isso porque muitas soluções a IA me ajudou a chegar, entendeu? Então, lá na frente, todas essas bibliotecas vão ser obsoletas. Por quê? Você pode ter tudo com o JavaScript puro. Eu te mostrar, se eu abrir aqui depois do papinho, posso te mostrar. Sim. Você tem a pasta componentes, você tem a aplicação, e aí assim, né? Tem as páginas, que é HTML, e você tem a minha pasta de script que vai virar o app, que é a lógica básica, né? É a sessão e tudo mais, não sei o quê. Tudo separadinho, velho. Sem framework. Sem framework. É claro que eu tô usando Bootstrap pro estilo, mas falando de aplicação front-end, o que facilita a gente lidar com mutação no DOM e tudo mais, não precisei. Tá Pô, ligado? isso aí é bom demais, mano. Porque assim, eu dou aula de programação web. E eu gosto de. Eu não falei exatamente isso que você trouxe, não, mas eu gosto de frisar sempre o seguinte: cara, você vai fazer uma landing page, você vai fazer um inferno de um, de um formulário, você não precisa trazer uma puta de uma lib, mano, pra fazer isso, tá Pô, ligado? a minha aplicação não é uma landing page. Isso que é o BO. A minha aplicação é quase um clone do Notion. Eu fiz tudo isso com um clone do Notion. É uma baita aplicação que qualquer um olha e vai dizer, precisa do React aí. Então, porque a biblioteca, no final das contas, ela é uma muleta. Então, cara, pra não ficar reinventando a roda, não sei o que, parará, eu trago a parada pronta. E aí eu uso. Justo. Isso pra qualquer linguagem que seja. Agora, se a gente tem a IA é a nossa muleta, porra. A gente substituiu as muletas. Porque E aí o você não precisa jQuery... entupir. Você fica com um puta de um arquivo gigante lá, cheio de biblioteca, cheio de tranqueiraiada, mano. Deixa JavaScript puro lá, assim, acabou, mano. Não precisa preocupar com versão nem nada, o browser roda, acabou. Olha aí, ó. Até porque fim das bibliotecas de JavaScript. O fim do React está próximo. Cuidado. Tá. Aí, eu acredito. Eu não ia muito nessa onda não do Mandevin de contra o front-end, mas voltei pra faculdade, comecei a fazer, falei, velho... Não tem que ser contra o front-end. Você tem que usar o front-end de maneira inteligente. Sim, mas contra o React, né? Aí eu comecei a fazer isso e falei, velho, é obsoleto, eu não preciso mais do React, não preciso do Vue, não preciso de nada, velho. Next. Agora é Next. Então. O Next eu até acho interessante a proposta. Eu usei bastante quando eu tinha empresa, mas... Mas, cara, você cria lá um aplicativo em Next, vem uma tranqueiraiada, velho. Nossa! Então, só de ver lá o tanto de coisa que ele traz, mano, fala, meu Deus do céu, velho. Não precisa disso não. É aquela coisa, né? O Node Modules você deletar o Node Modules ou copiar o Node Modules é um inferno de quantidade de arquivo. Enfim, é zoado. É zoado. E, mano, vamos entrar numa outra polêmica aqui também. O que você acha da galera aí? Porque agora tá na moda o vibe coding. O que você acha disso aí, cara? O que você tem a dizer? Porque, pô, a gente tá entendendo aqui que você é um programador de verdade, né? Já trabalhou com uma porrada de linguagem aí e tal, não sei o quê, tá mexendo com Rust, é coisa raiz, eu não gosto de React, então é raiz, puro. E o vibe coding, cara? O que você tem a dizer pra população brasileira e mundial que está aderindo ao vibe coding? Pode aderir. Adere. Continua.
Porque vai dar muito mais trabalho pra gente quando for daqui a 2, 3 anos pra corrigir as merdas que eles estão fazendo hoje. Esse é meu ponto, cara. Tipo, é o oposto do que a gente, como professor, tenta passar pros nossos alunos. Que é o quê? Não é só entender o que fazer. É o porquê tu tá fazendo. Se tu tá usando a IA pra sair com o quê, sem nem se preocupar em você aprender o quê, quiçá o porquê você tá fazendo aquilo, tu não é dev. Quem faz vibe code não é dev. Pensar assim, tipo, entendeu? Essa é a minha opinião, velho. Cada vez mais com a IA, o que fazer, igual lá, a questão que eu falei pra você, a muleta, né? O que fazer, como fazer isso, a IA vai saber. Agora você, como profissional, tem que saber o quando e por que fazer. O cara do Vibe Code não tá nem aí pra isso, velho. Tipo, tenho certeza, vai ter um monte, olha só, vai ter um monte de dados que deveriam ser hash maps que vão estar sendo guardados em linked list. Vai ter um monte de dados que deveriam ser linked list e estão sendo guardados como hash map. Vai Não, estar só de você cheio falar disso. essas duas palavras aí, 80% não vai entender. Não sabe o que é isso que você falou. Só sei a Rei. Só sei a Rei. Eu mexo com React, é só a Rei que tem. Não tem mais nada. Não tem tabela hash, não tem lista ligada. Esse bagulho de estrutura de dados aí, irmão. Ih, rapaz, o pessoal parou no curso antes, entendeu? Eu qual tinha que é a uma briga onda muito aí, ó? grande. Que a gente vai ter duas ondas aqui então, se eu tô entendendo. A gente teve a onda de, pô, vamos fazer aqui um curso de full stack. E aí um monte de gente veio. Vrau. Aí o preguiçoso, que é a maioria, parou na metade do curso, que é o front-end. Falou assim, não, eu já consigo entrar no meu emprego aqui, eu já vou lá, pá, não preciso de back-end, tchau. Aí entrou. Aí esse monte de gente ruim foi eliminada por gente boa. Fim. Aí os que sobraram, que mexe com bibliotecas de front-end, vão ser eliminados também. E o pessoal de vibe coding também vai ser eliminado. Então, ou seja, né, concluindo aí, trazendo o que você disse, quanto mais vibe coders, melhor para nós. Nossa, melhor, porque vai dar porque eu acredito que negócios podem nascer com produtos de vibe coding. Claro que pode. Mas não quer dizer que você pode fazer uma coisa, que você deveria fazer uma coisa. E assim, uma coisa que funciona para 10, 100 usuários, não é o que vai funcionar para 1.000, não é o que vai funcionar para 5.000, para 100.000, 1 milhão, você tá ligado? Então uma hora essas aplicações vão quebrar, entendeu? Uma hora vão Não, isso aí é quebrar. legal. O vibe coding é bom pra hackathon, por exemplo. Você vai fazer o bagulho de um dia. Aí você vai fazer só o bonitinho ali, a aplicação. Brincadeira. Não, tem uns moleque agora vendendo curso de vibe coding, mano. Pô, ó, vou te dar uma dica. Ao invés de você usar o seu dinheiro pra um curso de vibe coding, joga no Tigrinho, cara. A chance de melhorar de vida é muito maior. Viu? Fica aí a sugestão. E é aquela coisa, você percebeu, eu não tô falando que a IA é zoada. Eu não disse que a IA é zoada, é como você usa a IA. Sabe? Lá no canal tem uns 3 ou 4 vídeos que eu mostro umas estratégias legais de você tanto gerar exercício para você treinar algumas coisas, quanto você estudar um tema, sabe? Tem uma lá que eu coloco 2 IA para brigar. Eu faço uma ser o testador e a outra ser o seu instrutor. E aí a ideia é você aprender com o que ele tá explicando, sabe? Tipo, e tentar chegar em uma resposta ok. E eu sempre falo, beleza, você vai aprender com isso aqui, mas é o seguinte, a IA é a mediana. Vai ter um momento que a IA não vai conseguir te dar informação nova. E aí é bom, porque quer dizer que você tá na média, entendeu? Então, no meu caso, eu cheguei num ponto, fui pra Rust. 80% do que eu fazia no Rust era a IA que me ajudava, sabe? No início. Por quê? Tinha que sair do lugar ali, né? Mas aí, conforme chega no momento, eu começo só a fazer perguntas mais específicas. Eu começo, sabe, perceber umas coisas. E aí, algumas coisas eu tô, sabe? Então, a IA é uma ferramenta. Entendeu? Mas ela não pode ser o que vai te substituir, né? Tipo, até me lembrou, eu não vi o vídeo todo, mas me lembrou um vídeo que eu comecei a ver esses dias, que é Frank Herbert estava certo. Você imagina quem que é o Frank Herbert? O cara do Duna? Não, mano. Duna, o filme do Villeneuve, com os insetos, as minhocas gigantes e tal. Eu tô ligado, eu comecei a assistir, eu achei um lixo, velho. Eu desliguei. Pô. Eu falo, não, eu adoro aquele universo, velho. Eu sou nerdão, velho. Eu sou nerdão. Eu gosto muito dessas coisas. Tá.
E aí, o que ele tava Mas certo? deixa eu passar um overview, porque isso é tipo a história, background do universo. Tá, Esse universo de Duna é um universo em que a humanidade e a IA brigaram, tipo o Exterminador do Futuro, certo? certo. E aí tem um teste que é feito bem no início, em que uma pessoa é colocada em uma prova de vida ou morte, e ela tem que passar desse teste mostrando que ela valoriza mais a vida do que. Como é que é? Ela valoriza muito mais o desafio de estar vivo do que a resposta fácil que qualquer máquina possa dar, entendeu? E é Entendi. exatamente a IA hoje. Tu tem a IA, ela Adrenalina pode de te dar não saber resposta o que vai fácil. acontecer. É basicamente isso. Tipo, ela pode te dar resposta, mas tu vai aceitar a resposta ou entender por que, que ela tem aquela resposta e verificar se aquela resposta é a correta. Tá ligado? Você prefere saber o dia que você vai morrer ou não saber? E aí morrer sem saber, do nada? Então, exato, por aí. Porque tem esses bagulho, né, velho? Essa onda, tipo assim, será que você ia preferir? Ó, tal dia, tal hora você vai morrer. Aí você faz tudo lá e tal. Agora, a adrenalina de saber que você pode morrer a qualquer momento Exato, é exato. alucinante, mas de outra forma também te deixa mais vivo, talvez. Né, então. Então é isso, tipo, a IA não é ruim por si só, mas as pessoas são idiotas, né? Vamos usar essa palavra pra não. Né? As pessoas são medíocres em certos aspectos, elas não estão. E acho que esse que é o ponto, sabe, Gu? Eu acho que bom dev é o cara que ele não aceita ser medíocre, sabe? Ele não aceita ser medíocre. É sério, é sério. Pô, Sim. você, por exemplo, eu vi lá que você fez faculdade, tu fez mestrado, sabe? Dedicação, cara. Quantas pessoas eu tô conversando e aí, tipo, eu falo, pô, não, mas você quer. Estuda, não sei o que, faculdade. Ah, não, mas não quero faculdade. Eu vi que a galera consegue sem faculdade. Não é que a galera consegue sem faculdade que você vai querer não ter faculdade, sabe? Tipo, Não, um traficante consegue ser milionário também sem faculdade. pois Se você for é, colocar aqui todas as possibilidades, mano, a gente justifica qualquer coisa se você quiser, mano. exato. Mas tá aí, ó. Por que você resolveu fazer faculdade, mano? Depois de. Você já tava no mercado, pá, já tá estabelecido numa outra área, e você resolveu fazer faculdade. E qual que foi a onda, cara? Seu objetivo aí? Tem alguns pontos, cara. Primeiro ponto é isso que eu acabei de falar. Eu tinha que responder pra muita gente isso, só que eu parecia um hipócrita, sabe? Porque eu falava isso pra pessoa ir pra faculdade, eu queria o bem da pessoa. Só que a pessoa falava, mas você não fez faculdade. Então era meio que um papo de hipócrita, né, em certo Mas sentido. o curso que você falou que você fez de web lá, design, era Eu não curso livre? terminei Então não era nenhum. Eu não faculdade? fiz. Não, eu não terminei nenhuma faculdade. Comecei 3 faculdades antes dessa que eu Entendi. tô fazendo e nunca terminei, entendeu? Entendi. Então, parecia hipócrita. E no outro ponto, eu comecei a me questionar. Comecei a me questionar onde que eu vou estar daqui a 10 anos, sabe? Uhum. Porque eu tô bem hoje. Sério, tô super bem. Sim, tô super bem. Tô trampando no lugar da hora, tô aprendendo linguagem nova que pode fazer meu salário ir lá pro espaço daqui a uns anos. O lugar é legal, isso tem muita sorte. Isso, os 2 lugares que eu trampei assim na gringa depois que eu encerrei a minha empresa foram lugares fantásticos, apesar do outro lugar ter feito layoff, né? Não eles fizeram layoff, eles derreteram. Eles deu 30 de dezembro, eles acabaram a empresa, basicamente isso. Eu acho que Faliu. perdeu O famoso investimento. faliu. Você tem ideia, mano? Era uma empresa que tinha investimento da Nasdaq, tinha como cliente a Ernst Young, era gigante. E o negócio derreteu da noite pro dia. Caramba. Foi. Apesar de ter acontecido isso, era muito da hora trampar lá e tal. E nessa tá ainda melhor, a galera é fantástica. Aprendo todo dia, eles têm paciência comigo lá, com minha inaptidão às vezes. Então eu tô bem. Se eu Uhum. fosse. Preciso de mais. É igual você falou, não preciso, teoricamente. Mas eu fiquei pensando, pô, onde eu quero estar daqui a 10 anos? E aí, aquela questão de mentor, né? Aquela questão de mentor que a gente falou. Até o momento de eu visualizar alguém que tava à minha frente, eu não tinha perspectiva. Eu falei, velho, não tem pra onde ir. Eu tô bem, cara. Pra você ter ideia, antes de eu ir pra outra empresa, né? Pra outra que faliu, quando eu tinha ferrado a minha empresa e tal, eu quase virei, sério, quase virei. Se eu quisesse, se eu tivesse me dedicado, eu teria virado CTO de uma empresa que é do grupinho ali das empresas da iCombinator. Os caras gostavam de mim,
confiavam até no que eu tava fazendo e tal, só que eu não quis, porque, tipo, não queria o BO de ser CTO, sabe? O salário ia ser bem parecido com o que eu ia ganhar na gringa. Eu falei, velho, não quero BO, preciso dar Uma uma, né? mudança muito grande, né, cara? Carreira aí. Não é essa questão, porque eu tive a minha empresa e eu agia como CTO em outras empresas, então eu tinha background de CTOs já, sabe? É tanto que, assim, nessa transição para ir pro Go ano passado, eu tive de correr para voltar para a operação, para voltar a codar todo dia, porque eu estava muito acostumado a resolver PO, a definir arquitetura e tal, então eu tive de voltar a ser dev, entre aspas, né? Porque eu já estava com perfil de liderança, né? Então eu tive de fazer essa voltar, tanto que eu voltei para psicóloga nessa época, porque eu sabia que o foco que era necessário eu não ia conseguir sozinho, sabe? E quando você é líder, o seu foco é todo espalhado, né? E tudo bem, você ter TDAH, você consegue um dia ou outro não focar em alguma coisa, ou ficar trocando, mas programar é foco ali. Você tem que estar 8 horas no computador ali para resolver os BO. Então eu sabia que eu precisava de ajuda nesse aspecto. Então eu queria a vida mais fácil, entendeu? Mais simples. Não é fácil, é simples, né? Porque tem outros desafios. Sim. Então, eu tava bem. Aí vem a questão do mentor. Você conhece o Durval? Não. É outro cara que seria Não legal você lembro. conversar. O Durval é o cara do Roga DX, lá de Maceió, sabe? Cara, não manjo, mano. Não conheço De nome ninguém não desse vem? bagulho. Não. Ele apareceu também numa Chorumite. Ele tava na Chorumite anterior à minha. Tá. E aí ele deu uma apresentação lá e ele mostrou não só com que ele mostrou quais são os níveis de trabalho da gringa, né? E eu falei, putz, eu tô lá no. Eu sou a bosta do cocô do cavalo, sabe? Sou a mosca da bosta do cocô do cavalo, que eu tô bem lá no início, que eu falei, ainda tem pra onde crescer. Mas Tá. não foi só isso. Ele mostrou um pensamento muito interessante, que é, Ele não falou cara. pra você que você tá deixando dinheiro na mesa, não, né? Não foi isso. Ele mostrou, ele fez uma apresentação e mostrou. Que porra, Ele não aguento mostrou. esses malucos. Não, olha, Não, você tá não, aqui deixando dinheiro na mesa. não. O Durval é Não dá, firmeza. Não, é sério, o Durval é tá. firmeza. De fundo do coração, o Então Durval já é gostei, firmeza. já. Ele é da hora. Ele fez uma coisa lá, e aí ele tá no meio. Hoje em dia ele tá no meio, assim. Né? Ele fez nível de salário, tipos de empresa, ele tá bem no meio. E aí ele mostrou outros tipos de empresa, e ele falou de uma vaga que, tipo, se eu não me engano, era $200.000 por mês que ele ia ganhar nessa vaga. Que era para Que isso, cara? vice-presidente de uma empresa enorme. É nesse Nossa nível, senhora. assim. Basta um Absurdo, mês assim. só. Resolve a vida. Mas assim, aí ele foi mostrar o raciocínio dele, que ele não passou nessa vaga. E aí, não só isso, mas ele mostrou várias coisas que ele fez no passado que garantiram a vaga que ele tá hoje. E aí eu percebi que, cara, o que garantiu a vaga dele hoje, que ele tá bem hoje, não foi o que ele fez ontem, foi o que ele fez há 5, 10 anos. Então eu Sim. tenho que me preparar hoje para os meus próximos 10 anos. Você tá ligado? E aí Uhum. que é a questão do mentor, entendeu? Ele não foi meu mentor, eu não paguei pra ele falar isso, né? Eu paguei a Choromite, mas eu não paguei pra ele me dar esse conselho. Mas analisando a carreira dele, eu consegui extrair isso. E aí, dizendo um pouco do que eu tirei da carreira dele, né? Ele é meio maluco. Ele tem essa veia empreendedora, tipo a que eu tenho também. Então, ele teve empresas e tal. E ele fez faculdade, fez mestrado em IA, quando o IA não era ainda a última bolachinha do pacote, que é O hoje. hypezão, é. Ele fez isso lá porque ele é maluco. Tanto que ele disse que não ganhou nada quanto a isso. Mas, por exemplo, porque ele fez um mestrado, ele tá hoje na MongoDB, ele trabalha na MongoDB, na consultoria da MongoDB, e ele é um dos líderes das iniciativas de IA lá dentro. Você tá ligado? Uhum. Caraca, velho. Aí outra coisa que ele fez, ele tinha um espanhol, né? Ele melhorou ainda mais o espanhol dele, para que lá na Mongo ele seja um dos únicos que fala as 3 línguas: português, inglês e espanhol. Porque ele vira um consultor diferenciado, Pô, entendeu? Ele lógico. consegue ali, entendeu? E aí, para mim, eu vejo muito Cara, assim, paradas com a minha. a galera não valoriza o espanhol, mas, mano, você falou espanhol, velho, você abre porta pra Latam inteiro, velho. Não, Porra, é Latam é muita coisa, pai. Espanha, um monte de países que também falam espanhol em outros lugares, né, em outros continentes. Mas é Eu falo absurdo, Latam assim. inteiro porque você já fala português. Você adiciona espanhol, É, mano, é tudo, velho, o bagulho inteiro, velho. E aí, pra Inglês, aí você já consultor, pega o lado esquerdo do mundo inteiro, mano. Faz uma diferença danada.
Faz. Aí eu pensei nisso e aí veio alguns paralelos com a minha vida. Pô, eu avancei muito rápido. Lembra da minha história? Uhum, Lingda.com e tal. Avancei muito rápido porque eu sabia inglês. Eu conseguia ouvir inglês. Meu ouvido era muito bom. Eu não falava nada naquela época. Eu falava uma ruim. Eu fiz um vídeo uhum. mostrando inglês nessa época dos 3 anos de carreira e eu falava nada. Era um absurdo. Era zoado. Mas eu ouvia. Então, cara, fez Entendi. uma diferença. Então eu pensei, pô. E é aquela coisa que eu falei. É um negócio de antes. Não é um negócio de agora. Então você tem que tomar o tempo que você tá tranquilo para investir, para na hora que vier o aperto, tu ter recurso, entendeu? Então eu falei, velho, tem duas coisas que eu preciso fazer aí. Eram três, são três, mas primeiro de tudo é a faculdade. Então eu consegui o trampo lá na gringa, eu falei, velho, vai ser a faculdade. Você Eu acha que bateu o ter um trampo, diploma faz uma grande diferença aí pra frente? meu pensamento estratégico não é só o diploma, mas eu já vou entrar nele. Não é só o Tá. diploma. Mas aí eu decidi fazer a faculdade, decidi investir também em entender IA mais profundamente. Não é pro amanhã. O entender o IA é para me preparar para agora, sabe? Então eu sei que não é um investimento para amanhã e eu sei que eu não vou surfar uma onda tão grande, mas eu preciso estar ligado porque talvez a próxima onda seja em cima de IA, que tecnologias são construídas em cima de tecnologias. Uhum. Então talvez a próxima onda, se você não entender IA, você não vai conseguir surfar ela. Entendendo? Então eu penso muito nisso. E outro ponto é aprender mandarim. Eu preciso aprender mandarim. Isso eu não Puta comecei vida. ainda. Tá. Língua, cara. O dinheiro, tipo, pensa na quantidade de dinheiro que tá na China, cara. Se tu conseguir falar mandarim, velho, é um monte de oportunidade que tu tem, minimamente, não talvez para trabalhar, mas para ser consultor de empresas ocidentais trabalhando com chineses, entendeu? Uhum. Então, cara, são essas três coisas: faculdade, IA e mandarim, sabe? Acho porque No a começo. China tá dominando tudo, velho. Pô. É aquela coisa, o Flávio Augusto sempre fala. Tem mais gente na China aprendendo inglês do que no mundo inteiro. Entendeu? Se tu consegue falar mandarim, enfim, oportunidades. E assim, você não sabe qual é a oportunidade, mas pode ver se surgir, você consegue. E aí, na minha Uhum. carreira, eu trabalhei com parte de pagamento e tal, né? Eu fui CTO de um banco aqui no Brasil, um banquinho merrequinho, assim, fuleiro, até tirei do LinkedIn porque eu briguei com os caras. Eu fui CTO desse banco e como atendendo clientes chineses, que tinha tradutor ali no meio. Se eu soubesse chinês ali, já teria uns contatos na China, tá ligado? Sim. Então, oportunidades surgem, sabe? E aí, por que a faculdade? Por que a faculdade eu acho que é importante? A faculdade em si não vai me ensinar porcaria nenhuma. Eu tô ensinando a galera lá. Essa que é a verdade. Eu tô ensinando muita coisa lá. Porque, Uhum. não porque eu saiba das coisas, porque como eu tenho um perfil bem generalista e que foi líder, que desenhou projeto e tal, sistemas não me entrega nada novo. Mas você ter a faculdade te abre opções de você fazer especializações e cursos avançados que podem te abrir portas, entendeu? Fazer um MBA, fazer uns negócios Um assim e mes- tal. uma parada Tá. assim, sabe? Sei lá nos Estados Unidos ou na Europa tem um curso de, sei lá, de física, de computação quântica, que eu gosto bastante também dessa piração que me lembra o Senai. Computação quântica. Vou fazer, só que eu não posso fazer hoje, velho, tá ligado? Não posso Uhum. fazer hoje, eu não tenho essa possibilidade, a porta tá fechada, porque eu não tenho a porcaria de um curso de 4 anos, entendeu? Ah, Então isso é você por falou aí que essas você faz na portas. PUC. Você faz online na PUC. Por que que você não faz, então, em qualquer bosta só pra poder comprar o diploma? Ah, Igual a maioria da galera tá faz. Pô, se eu quero barato só o pra. diploma, mete Então, uma unisquina vagabunda aí e acabou, cara. Por que você poderia, não fez mas isso? tá tão barato na PUC, velho, fazendo aí comercial da faculdade, tá tão barato na PUC que às vezes não vale a pena a Unisquina. Tá E você 700 acha que é conto, boa? cara, Tá na sendo PUC. bom? Você acha que é legalzinho? Tipo, é lógico, se de repente você não tá aprendendo nada, porque É, você já tá no nível. Agora, olhando pra, pô, se não soubesse de nada, igual a galera que tá junto com você lá, você acha que é razoável? é razoável para o que uma EAD pode fazer. Eles estão fazendo um trabalho legal, assim, tipo, o curso de web foi um curso que deu uma base bem legal, tipo, foi muito bom, sabe, a matéria de web. O formato eu brinco que é uma faculdade feita para quem tem TDAH, porque 80% do curso você consegue matar em 2, 3 semanas, ficar só com projeto e algumas matérias lá que são acessórias. Então, Entendi. tipo, é
É feito pra quem tem TDAH como eu, sabe? Então, tipo, por exemplo, semana passada eu tava mais de boa, eu peguei a semana inteira pra matar uma dessas matérias acessórias que foi quebrada em duas no semestre. Aí a semana que vem vai estar mais de boa, a semana tá uma loucura. Eu Não vou vai também matar outra desbloqueando, meio que matéria. É, já sapeca tudo de uma vez, se você quiser. exato, Legal. exato. Aí fica projeto, e projeto aí você vai desenvolvendo com o Uhum. professor e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é muito bom. E tá 700 conto, velho. Talvez aumenta, o semestre vão aumentando, mas 700 conto eu achei que tá bem ok, sabe? Pra você ter um diploma da PUC, velho. Sabe? Querendo ou não, diploma da PUC é um baita diploma. Eu Sim. falei PUC pra você, provavelmente você imaginou que era uns 1.000, 2.000 reais. Sabe? Uma faculdade dessa. Tipo, não É, é. o EAD, imaginei que era. Então, Mesmo EAD, porque o presencial é bem mais caro que isso, óbvio. exato, exato. Mas lá não, tá um precinho até ok. E eu gostei do formato. Eu fui por causa do formato. E o preço. Tinha uma outra escola, que eu não vou falar o nome, que eu queria muito também, que eu gosto. Eu já comecei faculdade lá também. No off eu posso falar, mas não vou falar para não perder patrocínio. Mas Lógico. eu gosto deles. Tem um material legal, mas o preço tá muito inflacionado. Eu falei, velho, prefiro pagar 700 na PUC, ficar tranquilinho aqui, entendeu? Do Uhum. que, do que pra essa super escola que com preço inflacionado, sabe? Então foi isso, foi por isso que eu fui pra PUC. Poderia ter pego. Aí, assim, o equilíbrio era: eu poderia ter pego uma engenharia em outro lugar. E tem engenharia, tinha até um tempo atrás, não sei como ficou agora depois da mudança no MEC, tinha engenharia ZAD. É, Né? engenharia Tem de umas computação Unisquim. ainda não mexeu nada ainda. Então, mas eu coloquei na balança, velho. É muito ego você querer ser chamado de engenheiro, sabe? Não, não vale a pena. Você pode pegar uns sistemas, com a sua carreira você mostra que você tem qualidades de um, entre aspas, engenheiro, de um programador, e fazer sei lá, uma mestrado na Europa de quântica, sabe? De computação quântica Uhum. aplicada. Então, existe isso. Então, assim, Porque, foi pô, esse o meu cara, raciocínio. você tá falando aí de mestrado e tal, né? Eu acho que é a onda, né? Só pra confirmar, porque a gringa valoriza muito esse tipo de diploma, cara. Se eu Muito. tiver, tipo, sei lá, eu não sei como vai ser meu futuro nessa empresa, né? Eu quero ficar pelo menos 2 anos lá, se for possível, porque aí com 2 anos em uma linguagem você já se torna, entre aspas, sênior nela, né? Você já tem Uhum. uma certa confiança. Mas se eles tiverem oportunidade, eu quero crescer lá dentro. E eu tenho certeza, se eu terminar a faculdade, fizer um mestrado, eu consigo até ser expatriado. Se conversar com o CTO, o Sim. CEO e ser expatriado. Entendeu? É. O Facilita Brasil muito ele essas acaba coisas. não. Assim, as empresas Não, não tem. brasileiras não valorizam nada, cara. Mas Mas, gringa mas- mas valoriza. também, vamos pensar assim. Vamos pensar assim. A gente não valoriza, mas eles também não valorizam, entre aspas, porque não é critério de eliminação, é critério de qualificação, né? Sim. Tipo, É, porque, cara, olha só, né? O que eu já ouvi bastante, né, de recrutadores, assim e tal, e falar assim, mano, hora que você vê lá que o cara fez mestrado, doutorado, mano, esse maluco não é qualquer um. Entendeu? Então não é eliminatório, mas assim, já te coloca num qualifica. padrão que, É, cara, mano, destaca. porque fazer é muito difícil, cara. Então É, a mudança de aham, graduação para uma pós dessa é um nível muito maior que assim, mano, se esse maluco conseguiu pegar aqui os nossos projetos, pegar algum desafio a mais ali, ele vai ser capaz, sabe? Tem a visão de pesquisa, o que é muito legal. Você pode ter essa visão de pesquisa sem necessariamente ter uhum, feito. Assim, de você ir lá, fazer teste, de você uhum, levantar dados, de não ser, eu acho que não sei o que e tal. Isso sim. para programador é muito legal. Então faz diferença, cara. Só que depois pra fazer, tem que fazer faculdade primeiro, né? Aí não tem como. As portas, velho, esse que é o ponto. Você fazer faculdade abre portas. Aí muita gente fala, mas por que não fazer um de 2 anos? Véi, quando você tá velho, como eu tô, né? Tô com 30, vou fazer 37, eu acho. Nunca sei a minha idade exata, sempre fico errando por Eu dois acho anos. foi bom. Não, eu erro, eu direto, porque eu erro. Você chegou a certa idade, Tá. você não guarda a sua idade. 30 e É, alguns. aí fica igual pesquisa do Datafolha. Pode errar 2 pra baixo. Margem de erro, é. É. Sim. Então tô com uma idade que, velho, 2 anos, pouquíssima diferença e a vantagem é absurda, entendeu? A vantagem é absurda. Fazer dois É. anos não é isso. Porque quando você é jovem, eu entendo. Quando eu era jovem, eu também pensava, pô, caraca. Mas não é tão grande assim quando a gente vai chegando na certa idade, Não você é, vê, mano. putz, passa rápido, velho.
Passa rápido, entendeu? Mas aí entra a questão voltando pra terapia. É umas coisas que a terapia ajuda você a perceber, sabe? Tem muita coisa que você encara, que você coloca peso, que não é peso real, é peso psicológico de traumas do passado, sabe? Muita gente não quer voltar à faculdade porque não teve uma boa experiência na escola, sabe? Uhum. Então, passou por problemas na escola. E é normal, só que você tem que liberar, sabe? Quer ver uma pira minha que a terapia me ajudou demais? Eu fiz Senai, né? Quando era moleque. Até hoje tem um grupo do Senai. A gente conversa e tal, tem um grupinho do WhatsApp lá do Senai. Os caras são doideira. Tem um cara que fazia bullying comigo. Se brincar, ele vai estar assistindo isso aqui, porque ele acompanha demais o que eu faço. Mas ele fazia muito bullying, eu era de desenhar e tal. Ele ficava desenhando os pintos nos meus cadernos e tal. Era nesse naipe. Sim. E aí era muito doido que por uns 10 anos eu tinha ansiedade de falar com essa galera do Senai. Tinha muita ansiedade. Eu dava Caramba. ansiedade, eu não ia nos encontros, uns 10 anos, assim, depois que, sabe? E aí terapia e tal, e aí você percebe que, pô, não tem nada a ver, ninguém tá nem aí, ninguém tá te julgando e tal, é a galera que realmente, eles se importam com a gente, senão não estariam naquele grupo até hoje, eles querem saber como é que é a nossa vida, E e meio que outra, liberta, cara, sabe? era moleque na época, tipo, são pessoas Entendeu? completamente diferentes de hoje, né, mano? Exato, A exato. galera Então, sabe, muda tira total. aquele peso, sabe? Tipo, tira aquele peso e hoje, pô, eu sou um dos que agita pra gente se encontrar e tal. E esse maluco que fazia bullying tá sempre comentando, respondendo caixinha, tá me zoando, sabe? E eu Aham. entro na zoeira, É. sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? A galera, a terapia, ela te liberta das suas próprias amarras, sabe? Você coloca. E a gente coloca demais, cara. A nossa cabeça é doida. A É. cabeça é doida. A gente se coloca pra baixo também pra caramba, né? Sem necessidade. Então, mas é legal falar isso, né? Compartilhar isso, porque quem tá escutando aqui a gente, velho, a gente passa por isso também, mano. Então não é só Passou. você que passa, né? Todo mundo passa. E aí o que faz é, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com isso. E se você Sim, puder ir atrás de alguém que te ajuda, pô, melhor ainda, que você resolve isso mais sim. rápido e tal, né? Exato, É. exatamente. E, mano, você que mexe com Rust aí, você recomenda a galera mexer com isso? Fala assim, ó, é um negócio legal, coloca aí como uma das possibilidades e tal, ou você acha que, tipo Depende assim, de qual galera. de começo, tá? Tipo, eu tô Não, não, começando, foge. pode. É muito específico. é, Aquelas regras não fazem sentido quando você não sabe porque elas estão ali. Só vai entrar na tua frente e vai te atrapalhar tu aprender. Uma que eu recomendo para quem tá começando, pode ser uma aposta e pode ser boa, é Golang. Golang eu acho que é uma boa para quem tá começando, porque ela é fácil, ela é clara, igual eu falei, ela tem pouquíssima coisa que é escondida, né? É tanto que uma dessas pessoas que eu tô ensinando Golang intensivo é uma pessoa que está fazendo faculdade de dados, ela sabe um pouco de Python, né? É uma menina bem nova, tem uns 19, 20 anos. E é, tipo, verde, verde, sabe? Verde, verde. Uhum. E ela tá pegando fácil, por exemplo, que ela tá avançando bastante e tal, então tá fazendo sentido. Só que ainda é uma aposta, tipo, vai ser um pouco mais de desafio pra eu arrumar uma vaga pra ela de júnior, sabe? Uhum. Sabe? Porque ainda é uma aposta, mas tá aparecendo, eu já vi algumas vagas de júnior pra Go. Agora Rust não. Agora, macaco velho como a gente, que tem seus 5, 6 anos de experiência, né? Que ouviu lá o Bad Tux falando, o Jefferson falando, tem que olhar no futuro. Você tá olhando no futuro? Aí eu diria pra você ir de Rust sim, entendeu? Ou aí eu diria sim, e diria que sim, que valia a pena, porque é diferente, é bem diferente. Vou dizer uma parada que é muito legal. O Rust tem o melhor terminal, o melhor compilador. Ele é É uma mãe, mesmo? velho. Você erra e ele aponta exatamente onde está seu erro e como você pode corrigir. Ele não acerta tudo, porque tem umas coisinhas complexas que ele erra. Mas é fantástico o compilador do Rust. Tipo, é muito bom. Tipo, é bem Legal, claro, mano. sabe? Com corzinha e tal. Eu que tenho TDAH, nossa, é fantástico. É uma coisa que eu acho muito ruim do Go. Eu ainda vou fazer um pacote para arrumar isso no Go. Erro no Go é feio demais, velho. É feio demais, cara. Porque é só uma stringona. E aí, pra você entender o que tá rolando ali, você tem que
caçar, e aí, como não tem cor, pra mim que tem TDAH, nossa, inferno. O que eu mais fiz nos últimos meses foi pegar a string de erro do Go e falar para o GPT aonde está a referência do arquivo do meu projeto. Porque tem um monte de referência de coisa que não tem nada a ver. Onde que tá a referência do meu projeto? Ah, não, isso aqui. Ok. Que, velho. Então... É só não errar também, né? Você pode ir por essa estratégia. Eu não consigo, eu faço muita merda. Eu sou merdeiro. Vai, faz uma cagada e arruma essa cagada e já gera outra. E fica isso infinitamente, né? Programar isso aí, cara, no final das contas. É aquela coisa, eu tô tranquilo que eu vou ter sempre trabalho, porque o eu do passado garante que o eu do futuro vai ter trabalho, sabe? Pelas merdas que eu faço, então tá tranquilo. Nem precisa dos Viber Coder, o Viber Coder é o extra, sabe? Então... Por mais Vibe Coders, né? Gostamos muito de vocês. Sim, continua. Continua. Cara, e por que a pessoa que tá nos ouvindo não deveria aprender Go? Se você quer fazer algo de desktop, né? Go não é a melhor. Go é ótimo para CLI, né? Você fazer uma ferramenta de CLI. É ótimo para isso. Tem várias ferramentas CLIs que... Mas para desktop, raiz. Mas para desktop, com GUI, ele não tem boas ferramentas. A última vez que eu brinquei com isso, eu estava usando uma Game Engine que tem binding para Go. Ela é feita em C, na verdade, mas tem binding para Go para fazer GUI, sabe? Então, Go não é a melhor coisa para isso. Web, no geral, ela não tem contra, sabe? Go não tem contra para web no geral, assim, para o que a gente costuma fazer. Go E Rust? É ótimo. Por que não deveria aprender Rust? Se você quer fazer uma integração simples, coisas muito pequenas, igual a gente falou, né? Coisas muito simples, o Rust coloca uma complexidade muito grande na parada. É claro que quando você vai fazer só APIs, que é como eu estou fazendo, é menos complexo. Mas é menos complexo, mas ainda é complexo. Para você ficar bom naquilo, tipo, por exemplo, estou 4 meses, quase diariamente mexendo com Rust. Eu não tô bom em Rust ainda. Vivo aprendendo coisa nova, vivo fazendo merda, sabe? Vivo o pessoal corrigindo. Esses dias eu não bati boca, mas eu vi a correção da IA que corrige nossos PRs, e aí eu briguei com a IA, e aí o meu tech lead falou, não, a IA tá certa. A IA tá... Qual que é a diferença? Com a IA é loucura, aí ele foi me explicar. Aí eu, putz, tá. Esse nível, sabe? Uma DR aqui com o meu chat GPT. É que a gente tem... Eles ligaram lá, muito legal, cara. Então, essa ferramenta é fantástica. Chama Rabbit Coder. Ou Coder Rabbit, acho que é Coder Rabbit. E é uma ferramenta que é ligada no repositório lá. Toda vez que você abre um PR, ele resume o seu PR. Ele faz um resuminho do que você alterou, bem legal. Mas ele vai no Gira, pega a descrição da task do Gira e faz meio que uma lista do que você fez que tá na task do Gira, que tá no PR. Então, tipo, uma vez ele percebeu que eu não tinha colocado uma frase de fallback. Eu tinha esquecido uma frase de fallback, que, tipo, quando não tem um negócio, não tem a frase de fallback, seu tonto. Corrige aí. Eu achei fantástico. Xingou de tonto, cara? Olha aí. Não, tô zoando. Não tá treinado nesse ponto. Se tivesse, ia ser a ferramenta perfeita. Ia ser muito mais legal, cara. Foi assim, tudo que você coloca lá, ótima pergunta. Não, lógico que não. Pergunta idiota, cara, que eu acabei de fazer. É IA sênior, né? É IA do sênior. Mas é muito legal, gostei muito dessa ferramenta. E ela edita a descrição para deixar bem legalzinho o que você tá fazendo de fato. Então, aquela coisa da gente fazer uma descrição PR bonita, esquece. A IA tá fazendo. E ela consegue apontar e dar uma direção legal para boas práticas e tal. Que normalmente a gente ignora, mas é uma IAzinha bem legal. Achei bem legal esse uso, cara. É uma ferramenta que esses dias deu um BOzinho lá que ficou offline. Aí a gente falou, parou. Aí o nosso tech lead, gostei que vocês estão dependendo. Dependente é uma palavra muito forte, mas as descrições são muito boas, sabe? E cara, e é pra isso que a IA é pra ser feita, né? Pra, tipo,
criar README também, eu tô usando pra caramba, mano. Pô, muito top, velho. Eu Mó trampo adoro fazer README lá em pegar. Markdown, mano. O bagulho já faz pra você É. sozinho, vrau, já Eu, era. eu adoro pegar templates de readmes que eu gosto, aí eu passo o readme que eu gosto e escrevo o rascunho do meu readme e falo, ó, faz uma versão desse readme do meu projeto. Já era, mano. Pô, Então, coisa linda. assim, para texto, para é fantástico o uso de IA. Só não acha que é o oráculo, né? Que a galera usa como oráculo, né? E aí não é isso, né, velho? Bodico, a Claro, pergunta que eu quero saber aqui, a mais relevante de todas, é o seguinte. manda. Qual que é o mascote, o loguinho mais ridículo? O Gopher Ridículo? ou o Sirizinho do Rust, cara? Ridículo é o Siri, velho. O Siri do Rush, eu acho Ele é feio bem demais. ridículo. Eu acho feio demais. O que que é um O Siri, Gopher não cara? tem Eu nunca como, cara. entendi. Eu quase vim, aqui hoje tá frio, mas eu quase vim com a camisa do Go, que eu comprei na GopherCon. O Gopher é muito bonito, velho. Ele é muito carismático. É da hora demais, velho. Não tem como. Eu vou ser Dev Rush 10 anos e vou dizer, velho, vocês perderam. Esse caranguejo é feio demais, cara. Caranguejo é feio demais, porque o Gopher ganha, cara. O Gopher ganha absurdo, assim. Então, é sério, é Dá sério. vontade de abraçar o Gopher, né, cara? Dá, Esmagar ele, cara, os dá. olhinhos Eu deles quero bugalhar um pouquinho animador, mais. cara. Eu quero animador, a vontade que dá é de pegar um fim de semana e só fazer o Gopherzinho andando, fazendo não sei o quê, sabe? Que é Qual que é muito o logo fofinho. mais top que tem de tecnologia? Vamos ver. O Nossa. que você acha mais legal, cara? Você que é um animador antigo. Que é tudo meio paia, né? Você É pega lá tudo o meio pai. Mongo. Mongo é uma folhinha de merda lá, É. as verdes. Aí o Java é uma xicrinha. O Aí próprio o logo do Go Linux é é feio, né? O logo do Go é um feio demais. pinguim. É feio demais. Eu acho da hora quando ele tá com o olho pra fora, assim, cara. Porque tem uns que você vê, ele tá com o olhinho normal. Não, é o Não, da hora é o ele vesgo ah, pra o fora. Gopher. Não, mas É. eu falo o logo do Go mesmo. O Ah, Gopher é o tá. mascote. Eu falo o logo do Go é uma bosta. Tipo, é feio. É. A gente é ruim de fazer essas coisas, velho. A gente é bem ruim. Aí você fala o logo O do C. React. É a O letra C. React é interessante, né? Que é o Atomo. Não, o logo do React é interessante, o É, o logo Atomozinho e do tal. React é legalzinho. Tipo, é que virou lugar comum, mas é bem legal aquele logo. O C é um C. Não tem É. pra onde ir. Aí Então, não C++, sei, a gente é ruim disso. C++, C Sharp, C Sharp, tudo igual. Então, JavaScript, é o J e o S. é. Que. O que. Eu sempre falo pra galera, a galera que tá começando, velho, você tá falando com o pessoal lá da faculdade, o que eles costumam chamar JavaScript de Java. Ah, Se, não, aí é se fosse inadmissível. presencial, eu teria pegado uma régua, feito igual o professor das antigas, toda vez que fizesse isso, teria dado uns tapas, sabe, com a régua. Não, Java não, filho da mãe, é JavaScript ou JS. Falou errado, pra mim, aluno meu eliminado. Nota 0, média, vai fazer de novo. Então, Tem é que tomar nesse banho, cara. nível. Nossa, não, você tá mexendo em Java. Não, não é Java, é JavaScript. Você quer mexer com Java? Toque Java. Perde sua vida. Odeia sua existência, vai. Isso. Então, enfim. Mas JS, o logo, ele soluciona isso, né? Porque se você quer abreviar, você chama de JS, né? Então, facilita. O logo do JS soluciona isso. Mas a gente é ruim de logo, ruim dessas coisas. Por exemplo, a gente é ruim de nome. Um dos meus meninos tava mandando uns negócios do que ele tá aprendendo Kotlin para fazer uma aplicação mobile. Aí eu falei, pô, mas por que você tá em Kotlin? Não, é porque eu não queria ir pro React Native. Ah, tá bom, fica em Kotlin. Aí ele mandou lá um projeto, né, uma lib que ele tá usando, que é o Axon. Então, né? Hum, Aí eu falei pra ele, velho, Waxon. conheço esse nome, velho. Claro que parece muito Axios do JavaScript, Sim. né? Conheço um mais parecido que ele. O Watson, também da IBM. O Watson é legal também. Mas é Axon. A-X-O-M, né? Aí eu voltei pro meu Rustzinho e tal, tô lá programando, não sei o quê. Aí eu olho o meu web server, o Express do Rust, né? O web serverzinho que eu tô usando, Axum. Só trocou o O pelo U. Eu falei, velho, Dev é muito ruim de nomear, velho. Dev é muito ruim de nomear as coisas, cara. É, E eu me incluo nessa, isso aí eu tá? concordo. A gente é ruim de nomear as coisas. A Nosso gente não trabalho é sabe dar colocar nem nome de nome. variável, cara.
Exato, a gente é muito ruim. Nem nome Nosso trabalho, 80% dá nome às coisas. A gente vai lá... Nossa. Quer ver um outro BO que eu tenho? Que é tão preguiçoso que dentro de um loop a gente chama o iterável de I. Não, e não é uma abreviação do iterável. É porque o matemático maluco começou a chamar de I lá atrás, coisa recursiva, e a gente trouxe. A gente nem sabe por que tá usando aquilo. E aí, se tiver um dentro do outro, o outro é J. Também não sabe por quê. Também não sabe. A gente é ruim, velho. O nosso trabalho, 80% é dar nome às coisas. A gente é tipo bruxo. A gente dá nome às coisas, a coisa vira realidade. Aí a gente vai lá, vai dar nome a um paradigma orientado a objetos. Que porra é essa? Por que orientado a objeto? Não é orientado a objeto. Sabe? Não tem a ver com objeto, tem a ver com comportamento. Aí, não sei você, né? Não sei como é que é a sua orientação, a sua opinião sobre orientação a objeto, mas não tem nada a ver com classe. É que Java fez ter a ver com classe. Orientação a objeto tem nada a ver com classe. É outra coisa. É outra coisa. Você pode programar orientado a objeto sem classe. Tanto que a primeira linguagem orientada a objeto não tinha classe. Orientação a objeto é outra parada. Mas a galera dá esse nome, começa a fazer associações, começa a replicar, sem se perguntar, sabe? A gente é muito ruim, velho, como classe. A gente é muito ruim. O que é bom, a gente vai ter trabalho pro resto da vida. Vai estar cabelo branco lá. Eu não vou ter cabelo branco, né? Eu vou estar careca. Já tô careca. Vai estar cabelo branco aí, os cabelinho branco fazendo podcast, os caras fazendo os mesmos erros. Daqui a 5 anos, você vai ter que fazer os mesmos podcasts que você tá fazendo hoje. Por quê? Porque a galera se esqueceu. Não, eu acho bom quando eu coloco assim, me indica alguém aí. Aí os caras indicam gente que já veio. Falei, isso. Muito bom. O Lazarento não se deu nem o trabalho de ver se já veio aqui. Ele já coloca lá. Eu fiz minha lição de casa. Fui ouvir os podcasts lá. Tal. Eu fiz a lição de casa. Cara, é isso, sabe? A gente é muito ruim, velho. A gente é muito ruim como classe. É uma celebração infinita da mediocridade. Isso é o que a gente vive. Exato. Isso é ótimo, porque numa terra de medíocres, você se destacar é mais fácil. Olha aí. É aquela parada, foi você que postou esses dias no LinkedIn, né? Sobre faculdade. Né? Tipo, vai acreditando que não fazer faculdade é o quê? É isso aqui. E é muito doido, né? A gente tá num momento que tá uma seca. Né? A gente tá num momento de seca. Tipo, a galera que tá querendo começar tá tendo dificuldade. E aí tem gente ainda dizendo, não, só precisa de faculdade. E tem gente acreditando e pregando contra, dizendo que a gente que fala pra fazer faculdade é idiota. Sabe? Fácil. Não que eu não seja. Mas não por isso. Exato. Existem idiotas bons e idiotas não bons. Do mal. Né? Porra, cara. Então, pra não chamar outra coisa, pra não chamar de picareta, né? Usar a palavra aí. No off você falou pra eu te zoar também, né? Mas eu falei, eu não tenho tato social. Então, eu zoar alguém e falar, ô seu picareta, ô seu bobo, ô seu feio. Então, não ia funcionar. Tem muita gente aí que acredita né, que vai virar um programador de sucesso, não é? Supostamente tem gente que fala isso pra você e tem gente que acredita, cara. Entendeu? Paga caro e tal pra poder virar um programador de sucesso. Pois é. A gente não é. Eu não fiz esse curso, eu não sou. Não, também não. Não, eu tô na faculdade de novo. Se eu tivesse sucesso, não dá na faculdade, velho. Você acha que eu tenho sucesso? Um pouco de não sentido. Não estaria na faculdade, também. Não. Hoje a gente vive, o cenário você não precisa ser bom programador, você não precisa ser bom tecnicamente, você tem que ser um bom vendedor, um cara de marketing. Vai chegar e falar bonito e tal, aí vai mostrar paisagens paradisíacas atrás de você, fazer stories bonitos, mostrando o seu corpo sarado, bronzeado pelo sol do Nordeste. Ferrari. Aí, papai, você fala assim, ó, você quer ter essa vida igual a mim? Ele não fala, a pessoa não fala isso, mas ela faz tudo pra poder você ser induzido a isso. Entrar no ponto do marketing, né?
Exato, clica saiba mais. Entrar no ponto do marketing, falar um pouco da época que eu tava com a empresa, né? A empresa foi o seguinte, os 2 primeiros anos foi ótimo, assim. Os 2 primeiros anos a gente só cresceu. Chegou no terceiro ano, a gente começou a estagnar e tal. Era empresa de quê, mano? De software Era mesmo? uma fábrica de software. A gente pegava Pô, clientes, projeto de cliente. A gente tinha muita pegada de pegou um projeto novo, contrata a gente para ensinar, para fazer o projeto, né? Tinha essa pegada bem educacional. Então uhum. formei muita gente nessa época. Eu tenho muito orgulho disso. Mas não estava indo bem a empresa, porque eu tinha um amigo, contato, que estava na Extreme. Ele era até um dos sócios, assim, minoritários, que tinha trazido cliente e tal. Top. Ele ajudou no conselho por um tempo. Eu tive um conselho durante a época da empresa. E esse cara tava ganhando lá a grana da hora na Extreme, tipo, tendo a vida boa dele, sem dor de cabeça. E eu tava maluco, tava tendo vida de CTO, sabe? Da Uhum. coisa, tipo, de responsabilidade com outras famílias, responsabilidades com o futuro financeiro da empresa. E a meu futuro financeiro, pessoal, tava, né? Tava indo lá, né? Pra não dizer Trabalhando outra pra coisa. cacete, se matando e o dinheiro quebrando É, nada. exato. Pra você ter ideia, eu falar números porque são números do passado. Quando eu abri a empresa, eu tava na Cove, eu era dev lá, eu era já o stack, né? Mas era mais no back-end do serverless, porque eu tinha essa experiência com serverless. Tudo que o Eric Wendel ensinou há uns 2 anos atrás, eu já sabia isso há um tempão. Tá. Inclusive um material legal até do Eric. Material que é bem relevante. Aí eu tava trampando na Cove e tal, veio a oportunidade de abrir empresa, veio a oportunidade, né, de tocar e tal. E eu ganhava na Cove, no CLT, 12 mil reais. Era isso que eu ganhava lá. 12 mil Uhum. reais. Saía uns 9, 10, sabe? Quando eu abri E a para empresa, programador no Brasil já é um bom salário. pô, é ótimo, top. Sim. CLT, cara, Sim. segurança. Inclusive, eu comprei minha casa por causa desse tempo de CLT, porque aí ficou o FGTS e eu pude usar de Uhum. entrada. Aí, o que aconteceu? Eu abri a empresa e tal, e aí, quando fui pra empresa, foi pela metade esse salário. Mal tirava 6 mil reais pra mim. Aí eu consegui um contrato que o cliente me pagava 20 mil reais por mim, mas eu tirava 10 mil da empresa. Ficava 10 mil com a empresa, entendeu? Aí, anos depois eu consegui um outro contrato, o cliente continuou lá, não sei o quê, né? Eu fui diminuindo minha atuação, que a gente organizou umas coisas. Aí o cliente pagava 30 mil reais e eu tirava 15, entendeu? Então, Uhum. tipo, quando você compara a minha vida financeira com a da empresa, cara, eu podia estar muito melhor, sabe? Tipo, eu podia estar muito melhor. Então, tinha esse cenário, né? E aí você fala, pô, mas e o futuro, né? Você tá fazendo o futuro, você tá montando a empresa do futuro. Só que eu não gostava do futuro que eu tava montando. Por quê? Porque eu tava construindo coisa pros outros. E toda vez que você pegar um cliente novo, era uma nova construção. E os clientes, eu tenho essa opinião, tá? Talvez um cliente que me ouça aqui vai me odiar, mas os clientes jogavam nas nossas costas a responsabilidade pelo sucesso do produto deles, quando não é BO de produto, não é BO de engenharia, era BO de produto, BO de negócio, entendeu? Porque muita gente que contrata empresinha pequena não tem as know-how para contratar os gigantes, tem a Uhum. grana, mas também não tem o conhecimento. E quem contrata os grandes também tem um conhecimento grande. Então sabe que não é só a engenharia, tem que ter um negócio ali envolvido, sabe? Claro. Tá ligado? Você pode ter um código excelente, mas um produto bosta. Exato, sabe? É nesse nível, assim. Então a gente tava construindo coisa pra galera, a galera não valorizava, sabe? E falei, velho, o que é que eu tô montando? Aí eu percebi, e aí com esses 3 anos eu percebi uma coisa. Eu não gostava da empresa por causa dos produtos que eu tava construindo. Eu gostava da empresa por causa da galera que eu tava formando. Eu falei, velho, eu não posso ter uma empresa, eu tenho que ter uma escola, tá ligado? Eu tenho que montar uma Uhum. escola. Eu tenho que voltar a ser professor e montar uma escola, sabe? Aí eu até tentei pivotar, criar uns produtinhos e tal, mas sempre falta dinheiro, falta foco. Essas coisas precisam de foco. Aí chegou um momento que eu falei, velho, não dá mais. Eu preciso encerrar. Mas antes de chegar nesse momento, nesses 2 anos, exatamente nesse momento,
Por que eu entrei nesse ponto? Você falou de marqueteiro, né? Conversar com um brother que era marqueteiro dos marketing aí, não sei o que. Ele nem é tão conhecido, não é ninguém que ninguém sabe e tal, mas ele é dos marketing. Aí ele mandou a letra pra mim. Ele falou, não, cara, você tem que fazer o seguinte, se você fizer isso, você estoura, mano. Tu tem que vender a imagem tua na rede social que você é um empreendedor de sucesso, que você conseguiu montar um jeito de ter uma fábrica de software sustentável, que você tem que sei o quê, vender sucesso, e vender para os devs abrirem as fábricas de software deles. Aí tu vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, pô, tu tá certo, velho, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, com toda certeza eu vou ganhar dinheiro. Se eu fizesse aquilo naquela hora, eu ia ganhar rios de dinheiro. Eu ia ser, sei lá, talvez uns colega do programador de sucesso, sabe? Com muito mais sucesso. Tá ligado? Você ia ser um programador de sucessinho. Talvez. E, velho, eu falei, velho, eu não tô ouvindo isso. Eu tô aqui, abri o coração, igual eu falei pra você aqui. Eu falei, velho, não tá funcionando. A solução pro cara foi fingir que funciona e vender a solução pra galera. Ah, lógico. O pessoal não fala pra gente que a gente tem que aprender a se vender? É isso. Nota mental pra quem não entendeu. Isso é ironia. Se vender a qualquer custo, inclusive com mentira, né? Porra. Eu falei, velho, não é possível não, cara. Daí pra ir foi pra baixo, né? Consegui manter por um tempo, mas... Aí teve um momento ali nos 4 anos que eu falei, velho, não vou contratar mais ninguém novo. Parou as contratações. Aí chegou no momento que se o cliente um dos clientes começou a atrasar muito e tal, eu falei, velho, não há desculpa, mas é o motivo perfeito para que a gente encerre, porque até é real, se ele atrasasse mais e eu deixasse um mês à frente para encerrar a empresa, eu não ia conseguir pagar a galera. Eu não ia ter dinheiro, não ia ter caixa para pagar a galera. Aí a gente falou, velho, é agora, esse é um ponto de corte, não tá rolando por esses e esses motivos. Vocês estão encaminhados, tanto que 90% da galera conseguiu trampo. Vocês estão encaminhados, a gente pode ajudar, vocês vão se preparar um mês, a gente avisou um mês antes. Vocês vão se preparar um mês, não se preocupa com só quem estava em cliente, né? Mas o resto da galera que não estava em cliente, vamos focar para vocês arrumarem trampo. Vamos seguir em frente, cara, porque não dá mais. Não é mais isso que eu quero fazer e não é mais isso que a empresa não tem futuro, sabe? Não tem futuro mesmo. Foi o que eu fiz, velho. Decisões difíceis de ter, né, cara? Mas Muito. tem que ter o pezinho no chão, né? Não tem como, mano. Mas hoje, lembra que a gente brincou de eu ter vida de playboy, né? Hoje eu tô vivendo a vida de playboy, hoje eu tô com essa tranquilidade, tô podendo investir na faculdade por causa dessa decisão. Senão, não teria como, velho. Tá ligado? Por todo o histórico, né? É. Você teve aí de aprendizado e tal. Meu. Então, isso aí você não aprende em faculdade, você não aprende em curso nenhum, né? Isso aí é só com a vida e só passando, cara. É com o tempo e tudo, né? A maturidade, ela vem dessa forma, né? Não é de um dia pro outro, não. Não, pô. E aí, demora o que você é hoje é a soma de tudo que aconteceu pra trás, cara. As decisões, né? O que você abriu mão pra poder estudar, pra poder não gastar esse dinheiro e gastar com outra coisa, investir. Vamos fechar a empresa, vamos abrir empresa, vamos mudar de área, deixa eu ir lá fazer uma consulta lá, uma terapia com a minha psicóloga e tal. Cara, tudo isso é o que você chegou até aqui, mano. Não tem como, velho. É muito doido isso. E essa é a sua trajetória. Se alguém for tentar replicar, pode nunca dar certo, cara. Porque é outra pessoa, mano. Entendeu? Agora, a certeza não é fácil não, cara. Não. E isso é a certeza. Não é nada fácil. Eu acho que essa que é a coisa, sabe? E é por isso que quando a gente lançar curso, né, não vai vender tanto. Porque a gente não vai falar que é fácil. A gente vai falar que a gente até tenta facilitar, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não ganhava tão bem, né? É verdade. Se fosse tão fácil, a gente não ganhava tão bem. Entendeu? Por isso que não é pra qualquer um, cara. É. Se fosse pra qualquer um, tava todo mundo aí ganhando bem pra caramba. Tava entupido de gente boa. Não é. Então, por quê? Não é. Porque é difícil pra caramba, cara. Então, tem que ter resiliência pra caramba, estudar, se dedicar e gostar também. Não adianta também você não gostar, senão uma hora você vai desistir. Fala, Deus me livre, cara. Não aguento mais mexer com esse bagulho aí, mano. Tá louco. É meio doido. A gente tem que ser maluco mesmo, sabe? Porque eu penso assim, tipo, por muito tempo, pra você ter ideia, eu gosto de videogame, né, e tal, gosto de desenhar e tal, mas
sei lá, 10 anos da minha vida eu não toquei no videogame, sabe? Eu tinha um Wii, inclusive, dessa época, mas eu deixava numa caixa, não montava intencionalmente pra não jogar. Porque, cara, épocas da vida que você tem que se matar programando, sabe? Eu entendo que tem que ter vida equilibrada e tal, mas tem épocas que não vai achar isso, velho. É. A vida equilibrada, ela é um. Ela é um. Meio que um luxo, né, meu? Ela é um luxo. A vida equilibrada é um luxo. Tem momentos da vida que você não pode se dar o luxo, você tá ligado? Então, por exemplo, nesse É. momento, eu passei. Essa semana tem sido uma semana super difícil, super puxada. Por quê? Tô dando aula, tive de dar 3 aulas, que a minha aula se estendeu, eu tive de quebrar em 2 a última aula. Dei 3 aulas, então acordando 6 da manhã, 3 dias. Na segunda-feira foi folga nos Estados Unidos, mas eu não peguei folga, eu fui até Piracicaba ver o meu amigo da Holanda, que tá passeando em São Paulo, só tivemos esse dia pra se ver. Eu, tipo, saí cedo, fui lá no Cafundé do Judas, dirigindo, e voltei, então, morto. No domingo, não descansei. Tinha evento na igreja, fiquei na igreja o dia todo, que eu dou aula na igreja também. Fiquei na igreja o dia todo. E no tempo que tinha pra ficar tranquilo na igreja, eu fiquei programando o projeto da faculdade. Tá ligado? Aham. Então, cara, a semana dos infernos. Aí, sei lá, daqui a 5, 10 anos eu tô colhendo o fruto disso que eu tô vivendo hoje. Ah, não, foi fácil. Não é fácil, velho. Não é fácil. Entendeu? Não é É. fácil. Você tem que. Eu não sei quem fala. Eu realmente esqueci quem fala que a maior qualidade de um programador, né, de uma pessoa que quer aprender a programar ou de qualquer programador, é não ter hemorroida. Porque você vai ficar sentado na cadeira 10 horas por dia, sabe? É verdade, É, justo. tá ligado? Nem É que seja verdade, você colocar fica... aquelas almofadinhas, tá ligado? Que tem um buraco no meio. Pois é. Pô, ou trabalhar em pé, né? Compra uma mesa que eles levantam lá, Oh, fica em meu pé. Ó. sonho, velho, eu ainda não tenho essa mesa. Meu escritóriozinho tá até ok, mas eu ainda não tenho essa mesa. É meu sonho. Uma mesinha dessa. É legal, deve ser bem Soluções para legal. hemorroida para programadores, olha aí. É. Pô, Pois é. Adico. Obrigado, mano. Pô, foi legal demais bater um papo aí com Isso. você. Foi da hora demais conhecer sua vida um pouquinho mais aí, sua trajetória. Tenho certeza que a galera gostou bastante e aprender também um pouquinho, mano. Pô, fez transição de carreira, foi aprender aí, pô, mexer com Rust, com Go e tal, com um monte de outras coisas e tal. Abriu empresa, fechou empresa e tal. Legal demais, cara. Tá fazendo faculdade agora, um tapinha na cara de vagabundo que fica aí, ai, não precisa fazer faculdade, não. É tudo vagabundo. Então, obrigado, viu, velho? Tamo junto. É nóis, velho. Que isso, é um prazer, cara. Muito doido essa parte de criação de conteúdo que eu tô tendo a oportunidade de estar nos mesmos espaços que pessoas que eu admiro demais estão, sabe? Eu sou fãzaço do Bad Tux, Jefferson Pô, sabe. Então, assim, pô, muito bom poder estar aqui, que é o mesmo lugar que o Jeff teve, sabe? E outras pessoas que eu admiro, assim, mas eu acho que tá no topo, assim, das pessoas que eu admiro. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar. Eu ainda sou uma formiguinha na criação de conteúdo, né? Na parte de ensino. Mas eu tô fazendo meu trabalho ali. não, pô. Pouquinho a pouquinho. No anti-marketing. Não vou nunca me vender ao marketing. No anti-marketing, mas tô Anti-marketing é bom fazendo, cara. demais, cara. Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Foi muito bom mesmo o papo. Da hora demais. Aqui embaixo na descrição tem os links aí para você conhecer um pouquinho mais o conteúdo que o Badico faz e acompanhar ele, seguir aí nas plataformas. Demorou? Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.